Tô top, eu ia Falando comentar assim, agora, a Pô, arte ficou ficou doida. fantástico, viu? De verdade. é, ficou melhor do que a foto original. Vou pegar isso aqui e vou colocar no meu LinkedIn. Quem falou? O Felipe, né? Eu fiz isso aqui no Canva, tá? É, Uns 15 minutinhos, joguei, fui lá e editei e fiz. Aí até o Luiz falou que se não der certo na área de análise de dados, pelo menos no marketing dá para poder caminhar, né, Luiz? Mas É, é isso. fome não vai passar, né? Não entendi? Fome não vai passar. É, exatamente, isso aí não, isso aí jamais, né? Mas vamos lá, deixa eu explicar como que vai funcionar primeiro, e aí a gente, e aí a gente inicia, tá? Bom, o que que acontece? Hoje eu sou o cliente, então não pensa com você o seguinte, é um cliente que não sabe como nada funciona, ok? Então eu não sei o que que é Power BI, eu não sei como que são as aplicações, porque hoje eu sou o cliente, tá? É, eu vou falar para vocês o que eu tenho, a empresa, que cada participante né, vai apresentar uma solução para o segmento que eu coloquei ali no grupo, né? E aí, entenda a dor do cliente, começa a criar, é, cria de forma uma estratégia para poder solucionar o problema. Porque o analista de dados não é aquele que faz gráfico, o analista de dados é aquele que resolve a dor do cliente. Então, a partir do momento que você vai na dor, que você começa a se posicionar diante da dor do cliente, você é, você consegue acertar mais e fechar um contrato ou fechar uma parceria ali, né, tá? Então, assim, um ponto importante, né? Onde que você... Ah, conectamos pelo LinkedIn, ok? Marcamos, suponhamos nós quatro, os quatro vão participar, né? Marcamos o nosso contato ali pelo LinkedIn e aí, e agendamos a nossa reunião, ok? Então, o LinkedIn, você não vai mandar textão, nada, simplesmente você vai mandar uma mensagem para o cliente, caso você não conheça o cliente, como a gente falou nas aulas anteriores, né? Manda uma mensagem e pergunta, cara, eu vi que você tem uma empresa tal, eu tenho uma solução que vai resolver o problema, né? Vai lá no sobre do cara, entendo, eu tenho uma solução que vai resolver o problema que você tem hoje. Podemos agendar uma reunião? Ele vai responder, por isso que eu estou aqui. Os quatro analistas, suponhamos que eles me chamaram no LinkedIn e agendou essa reunião comigo, e hoje eu sou cliente. Então, eu quero que, diante da minha dor, eu quero que vocês apresentem uma solução e escuta o cliente, façam as perguntas que vocês acharem relevante. Não precisa se preocupar. Ah, mas como é que eu vou fazer? Não, façam até onde vocês conseguem. E aí eu posso falar depois, no final, ó, faltou isso, faltou aquilo, faltou isso, faltou isso. É bom que vocês apresentam até onde vocês sabem, que aí eu vou começar a fazer algumas anotações e começar a fazer a- a- é, é, pontuar, né, algumas coisas que tem que ser ajustado, tá bom? Essa não vai ser a nossa primeira, a gente vai ter várias, tá? Para que vocês comecem a perder o medo, porque às vezes o grande medo dos analistas é esse, né? Formei, estudei, domino as ferramentas, e agora, o que que eu faço, né? Então as pessoas aí as pessoas deixam de ir para o PJ porque tem medo de caminhar sozinho, tem medo de abordar um cliente. Então isso aqui é legal, tá? Tá bom? Então, deixa eu só abrir aqui minhas anotações. Dúvidas, gente, até aqui, antes da gente começar? eu acho que não, professor. Não? Não, sem dúvidas. Ok. Então, nós vamos primeiro começar com o Anderson, depois nós vamos com o Gabriel, depois o Felipe e por último a Ana, tá? Para cada aluno, tá? Eu coloquei um segmento diferente, tá bom? Então, o segmento que eu escolhi para o Anderson é uma linha de produção de caminhões, ok? Então a gente vai começar a nossa simulação agora. Preparado, Anderson? Preparado, positivo. Beleza, então. Então é o seguinte, vou me apresentar, você se apresenta, faz de conta que a gente nunca se viu, nunca se falou, ok?
E aí, vamos. É até engraçado, né? E aí a gente vai caminhando aqui com o nosso bate-papo, tá bom? Olá, Perfeito. Anderson, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Contigo, Alex? Eu tô bem, e você? Bem também, graças a Deus também. Então tá bom. Anderson, eu recebi a sua mensagem ali no LinkedIn, você me chamou, você entrou no meu perfil, informou que tem uma solução, né, para me apresentar, para resolver um problema meu, tá? Eu queria saber com você, como que você me achou e por que que você achou interessante entrar em contato comigo? Ah, perfeito. É porque eu já venho nessa área de dados, né? Eu estou como um especialista em análise de dados, consultoria BI, e tenho já uma experiência, um know-how nesse segmento. Então, o meu perfil ali já está preparado adequadamente para poder encontrar pessoas com o seu perfil para poder vender o meu serviço, né? Para poder otimizar alguma demanda que você tem na tua empresa que hoje está causando um delay ali. Seria mais ou menos nesse sentido. Ah, legal. Bom, antes eu vou te falar da minha empresa, tá? Hoje eu tenho uma empresa que produz caminhões, então eu tenho uma linha de produção, tá? E eu quero abrir o meu coração aqui como gestor dessa linha de produção de caminhões para você, tá? Bom, hoje, só para você entender um pouco, a gente produz em média, mais ou menos diariamente, 20 caminhões por dia, tá? Então, isso dividido em 3 turnos, tá, Anderson? Só que a nossa gestão é praticamente no olhômetro, né? Nós temos algum sistema, mas às vezes quando eu marco reunião com os meus gestores, então sempre tem muita planilha. Às vezes eu pergunto para os meus gestores, eles retornam uma informação que eles acham. Então eu percebo que as reuniões estão sendo conduzidas ali com base no achismo e isso eu não estou muito satisfeito, tá? Tudo isso acontece na linha, tá, Anderson? Tipo assim, o tempo parado, quebra de peça, troca de operador, gerando um enorme retrabalho, tá? E aí, esses meus gestores, juntamente com o time, estão registrando as informações ali na planilha do jeito deles. E acaba que cada gestor administra a planilha ali de qualquer jeito, então o relatório não vem padronizado, tá? Às vezes as informações, Anderson, elas são preenchidas na hora, tá? E às vezes até mesmo eu preciso de tomar decisão e uma informação e eu recebo o relatório no final do dia, né? É exatamente no momento que eu preciso consolidar os dados para poder tomar a decisão. E aí só que acontece, Anderson, que nada bate, tá? Um outro ponto que eu tenho observado, tá, é que não conseguimos medir essa produtividade por turno, por estação de trabalho e nem identificar esses gargalhos, tá? Eu sei que tem operador que vive apagando incêndio, para ser bem sincero, tá? Mas não sei se é que ele é eficiente ou se é a máquina que vive dando problema, para ser bem sincero. E um outro ponto que eu acho bem interessante diante dessa nossa dificuldade é aqui dentro da empresa, já que você é o cara que eu tenho em mente que vai conseguir resolver os problemas aqui da empresa, tá? Já tivemos dias em que deixamos de entregar caminhões porque ninguém percebeu a perda de eficiência em tempo real. Ou seja, eu não sei, eu não consigo acompanhar um timeline ali de linha de produção no caminhão. Eu não sei se a quantidade que está sendo produzida é a quantidade que foi estipulado de meta de produção diária. Então eu não sei, eu não consigo acompanhar, não tenho um controle assim. Quando eu recebo as bases elas chegam para mim nesse formato de Excel e as coisas eu tenho que ficar meio que fazendo cálculo, ou então o gestor tem que fazer cálculo ali no próprio Excel juntamente no momento da reunião comigo. E o pior, quando uma parada de produção acontece, só para você ter uma ideia, eu só fico sabendo depois, ou seja, no momento da reunião. O que que quando você me chamou no LinkedIn, eu achei interessante, tá? Marcar essa reunião, por quê? O que que eram? Eu queria ver um painel com visual. Talvez não precisa ser informações em tempo real, talvez pode ser uma informação a cada 4 horas o painel atualizar, né?
E aí, por exemplo, eu gostaria, dentro da minha linha de produção, saber quantos caminhões estão sendo montados naquele momento, em qual estágio da linha está cada unidade, quanto tempo, né, cada estação leva para concluir sua parte, quais as paradas ocorreram e o motivo delas, né? E hoje eu não tenho. Então, sempre quando eu reúno aqui com os meus gestores, é sempre as mesmas planilhas e cada relatório é um formato diferente, então não tem como, às vezes, eu nem com confrontar com os gestores, né? Mas eu sempre tento trabalhar com eles uma forma de a gente melhorar esse fluxo. Mas aqui na empresa não tem ninguém neste momento que consiga desenvolver esse projeto para mim. Esse é basicamente, eu acho que eu até falei muito, né, Anderson? Mas é exatamente o meu maior problema aqui dentro dessa organização é ter as informações em tempo real e para que eu tome as decisões no momento certo, no momento que eu preciso ali para poder alavancar minha empresa. Infelizmente, eu acredito que eu já perdi muito dinheiro com isso. É, e eu, né, e para mim, quando você me chamou, eu já estava buscando por um analista para poder me ajudar, um consultor, né, de BI para poder me ajudar a desenvolver esse projeto, mas eu não sei por onde começar, não sei o que vai fazer. Eu já escutei sobre Power BI, eu tenho uma certa informação do que essa ferramenta pode fazer, mas eu não sei como que eu vou aplicar e eu não tenho mão de obra para isso aqui. Por mais que eu abri vagas na empresa, poder contratar um analista de dados, mas eu acho que nesse momento um consultor para mim vai ser mais eficiente por causa dessa minha urgência, porque eu não consigo preparar alguém para atender essa demanda. Eu preciso de que algo seja solucionado agora e quem sabe mais para frente a gente você, né, caso você venha desenvolver os projetos, a gente fechar uma parceria, você ficar responsável de dar alguma manutenção. Não sei se você trabalha com recorrência, não sei se você trabalha com manutenção, ou se você apenas cria projetos e não sei. Eu gostaria de entender um pouquinho com você diante disso, tá? Dessa minha dor, o que que eu falei aqui. E eu gostaria de saber se você poderia me ajudar, né? Acho que você já tem uma certa experiência aí no mercado e acredito que você possa, pelo menos, me dar um norte e o que fazer, tá? Seu microfone está desligado. Ô, Alex, tá me ouvindo? Agora sim. Perfeito. Eu tive um probleminha técnico aqui. Eu queria fazer só um adendo referente ao que foi exposto, né? Porque no início ali eu perdi a minha conexão e eu tive que logar novamente. Então teve um delay de espaço-tempo ali que às vezes vai passar alguma informação ali que eu não vou comentar. Então você só fala, Wanderson, ficou faltando isso aqui e a gente ajusta, tá bom? Ah, fulminado, beleza. Acontece, né? A internet às vezes falha, né? Cai, né? Então faz parte. Positivo. Então, Alex, diante aqui do que você me expôs aqui, é, a gente vai partir do seguinte princípio. Eu já entendi basicamente qual que é o cenário atual, o problema ali com as bases de dados. Pelo que eu entendi, são mais de uma base de dados, são mais de uma pessoa que faz as atualizações e são atualizações manuais, correto? Exatamente. Existe algum sistema de controle para esses segmentos de montagem que a gente consiga pegar essas informações direto da base de dados sem ter interferência ali de usuário? Existe sim, tá? Nós trabalhamos hoje com o sistema SAP, e aí dentro desse sistema nós temos todas as informações de carros que vão entrar para a linha, linhas, né, veículo que já entrou para o processo de produção, veículos que está na linha de pintura, montagem. Nós temos, além desse sistema SAP, existe um outro sistema que comunica entre os dois, fazem uma interface entre os dois, porque é um sistema onde a gente chama
um sistema onde todos os compradores compram as peças, então a gente consegue também, ao mesmo tempo, fazer um planejamento, criar uma meta, saber que os caminhões vão entrar em uma determinada linha em um determinado dia e saber se naquele dia nós conseguimos ter peça para que a linha de produção não pare. Então, hoje nós trabalhamos com 2 sistemas e nós precisamos pegar esses 2 sistemas, cruzar as informações, mas essas informações elas têm que ser, a gente tem que analisar com bastante antecedência, porque a partir do momento que o carro, o veículo, né, o chassi, entra para a linha de produção para criar, né, para produzir esse caminhão, não pode faltar peça. Então, as peças têm que estar ali nas alas ali, né, para que os montadores tenham peças para poder produzir o veículo. Acontece que teve uma época que minha linha de produção parou, e essa linha exatamente porque faltou peça. E aí a gente só foi descobrir quando exatamente a linha de produção, quando o veículo, o chassi, entrou para a linha de produção, tá? Bacana, mas essa informação aí que você me falou, compartilhou comigo, porque pensando nisso, a gente já pode ir estruturando esse projeto focado justamente nessa parte que também é muito importante, quanto ao seu estoque de peças. Então, você já sabe que você precisa de uma quantidade X de peça para montar um veículo. A gente já pode deixar algo ali linkado que busca essas informações direto nas suas bases de dados, vai lá no teu estoque, pô, eu tenho quantidade X de peça, consigo montar quantos veículos, né? Então, seria basicamente a gente estruturar quais seriam os indicadores que você precisa ver, quais o período de atualização dessas informações, né? Para a gente já deixar tudo automatizado. Em contrapartida, feito isso, se você falar, não, Wanderson, eu preciso de uma coisa mais dinâmica, mais urgente, para resolver meu problema inicialmente aqui, e resolver esse controle que está sendo feito manual por planilhas, a gente poderia ainda assim utilizar as bases de dados, né, que vocês têm, ajustar, fazer o tratamento de dados e startar um projeto inicial com base no que você já tem, no que você já está usando hoje, né? Ou a gente já vai direto no plano A. Isso aí teria que ver qual que seria a viabilidade, né? Um projeto, o prazo dele seria mais curto e o outro demoraria um pouco mais, né? Que seria essa integração direta com sistemas, teria que ser criada uma API, verificar os procedimentos para a gente conseguir acessar essas bases de dados com o pessoal do TI. Então, demoraria um tempo mais longo. Legal. É interessante essa parte, eu gostei da forma que você se posicionou em criar algo rápido para que eu possa ter os relatórios na minha reunião e depois, ao longo do tempo, você vai colocando mais recursos. E, de fato, eu gostaria sim de ter um relatório, pelo menos com os dados, com os indicadores mais necessários, por exemplo, quantidade de linha de veículos sendo produzido diariamente e se essa quantidade de produção ela está alcançando, né, a meta que eu tenho aqui na linha de produção. Então, acho que criando algo rápido para isso já me atenderia para que eu possa tomar a decisão, né, sobre a linha de produção e depois, ao longo do processo, a gente pode negociar e desenvolver outros controles, outros indicadores para que a gente tenha informações mais robustas sobre a nossa operação. Eu gostei. Então, é possível, então, fazer um projeto rápido para poder atender a linha, né? Então, e aí depois a gente constrói, né, a outra parte, ou até mesmo associa aí, né, as demais áreas que vão estar vinculadas também à linha de produção. Então, bacana. Deixa eu te falar, hoje aí no caso, você também trabalha Por que que acontece, Anderson? Eu preciso de uma pessoa, um consultor que desenvolva o projeto para mim e, ao mesmo tempo, a gente sabe que vai dar falhas, nos primeiros momentos, pode ser que, né, o projeto para. Aí eu queria saber como que funciona, se você dá suporte, se você tem algum plano específico ou se você apenas desenvolve o projeto. Ô, Alex, não, a gente atende desde o início do projeto, faz o acompanhamento desde o início, durante e depois. Então, assim, eu vou te enviar posteriormente ali um quest ali com tudo que vai estar, tudo que a gente vai tratar, tudo que a gente vai
criar junto aqui, né, nesse primeiro momento. E aí nele até vai estar listado tudo que vai ser feito. Ali a gente já vai colocar os indicadores, o prazo, o valor de investimento, dentre outras informações. Então, inicialmente, a gente sim dá uma assistência ali durante um período, né? Algumas, se for necessário, visita técnica, algum acesso remoto para resolução de problemas, ajustes sempre vão ter, né? E a gente também trabalha com recorrência, né? Vamos supor, daqui 3 meses, dá algum problema, você entra em contato com a empresa, mano, se eu estou precisando que faz isso aqui, parou tudo, resolve para mim, a gente atende aí conforme a necessidade. Não, perfeito, então. Não, ok, Anderson, eu gostei bastante da sua apresentação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem algum portfólio que você possa me mostrar ou encaminhar depois para que eu possa até mesmo conhecer um pouco mais do seu trabalho? Claro, tem sim, tenho prontinho aqui com alguns outros projetos que eu tenho a permissão para poder apresentar, eu consigo te mandar sim, sem problemas. Ah, não, perfeito. Se você quiser compartilhar e mostrar rapidinho, pode também, só para poder conhecer um pouco o seu trabalho. Eu vou ter que enviar posterior, porque ele não está pronto aqui no momento, aqui não está acessível. Ok, não tem problema não, pode encaminhar no Não, meu e-mail depois. perfeito. Então fica assim, Anderson. Eu gostei muito da sua apresentação. Eu acho que dá para a gente montar uma parceria juntamente com você. E aí marcamos a próxima reunião. Eu vou pedir, nessa nossa próxima reunião, eu vou marcar com as áreas de negócio, porque são as pessoas que vão te passar as informações, tá? E aí você começa a desenvolver os projetos para a gente. E aí eu tenho curiosidade, sim, conhecer o seu portfólio, conhecer os projetos que você fez, tá? Até mesmo para a gente ver ou aproveitar de repente algum alguma aplicação, né, já desenvolvida dentro do meu negócio, ok? Eu só não vou abrir aqui agora porque realmente vai demandar um pouquinho de tempo aqui, vai tomar o teu tempo aqui. Eu sei que está corrido aí para você, mas eu te mando posteriormente. E aproveitar também, só para a gente finalizar aqui, eu gostaria de ver contigo se tem alguém específico, algum contato específico para dar ali um apoio diário, porque às vezes vai surgir uma dúvida, às vezes você pode estar em outra operação, em outra demanda. Então seria tipo um contato rápido, ó, preciso fazer isso, você consegue me ajudar? Aí se a pessoa não consegue, direciona para você. Não, exato. Em alguns momentos, eu vou sempre entrar em contato com você para poder saber, né, como está a produção dos projetos, mas já na próxima semana eu já vou passar dois contatos de duas pessoas que vão te passar todas as informações, o telefone e e-mail delas, e aí vocês poderão agendar horário, criar, né, o portfólio. Você pode fazer toda a negociação com eles. E aí, no dia que a gente for fechar, eu retorno juntamente com eles para a gente fechar uma parceria com você. Alex, só mais um adendo aqui, por gentileza. Como a gente vai partir desse projeto que seria mais rápido, é, o que você acha que seria interessante? É uma pergunta que eu já deveria ter feito há um momento atrás, mas a gente conversando aqui acabou que passou desapercebido, e eu vou te perguntar agora. Qual que seria o prazo, o time correto para atualização dessas informações? É uma informação muito importante que a gente precisa ajustar. Bom, na linha de produção, como nós temos três turnos, né? Então tem turno que Uhum. começa às 6 horas da manhã e sai às 15, depois o turno começa às 15 e sai às 23 horas, e depois tem um turno que começa às 23 horas e vai até às 6 horas da manhã no outro dia. Então o que é interessante? Talvez as atualizações dentro dos fechamentos de turnos, porque aí a gente consegue visualizar se a produção que a gente teve, né, fez, se a gente, ao longo dos turnos, se a gente está batendo a meta ou não, se a gente vai conseguir atingir essa meta. Então, acho que todo fechamento de turno vai ser legal essa atualização, porque aí eu reúno com os gestores para a gente talvez mudar a estratégia no próximo turno para a gente conseguir as nossas, alcançar, né, o target, que seria a nossa meta aqui diária. Não, perfeito, Alex. É possível isso aí, a gente já deixar até setado ali para fazer essas atualizações. A gente consegue já te enviar disparos de e-mail automáticos, você já consegue receber isso ali pelo celular, por e-mail ou até mesmo pelo um link web, você já vai conseguir abrir toda essa dashboard ali com as suas informações.
e posteriormente, quando estiver já coletando esses dados direto ali dos sistemas, isso vai ficar dinâmico. Ah, Atualizou no sistema, você já vai ter acesso. nossa, é isso que eu preciso, tá? Então, eu gostei demais, tá? Outra coisa também, tá, Anderson? Aqui a gente não tem uma estrutura de nuvem, tá? Eu não sei como que funciona. A gente não sabe como que funciona a questão também financeira de Power BI, de licenças. Então, você poderia me falar agora ou você quer encaminhar tudo junto com o portfólio? Olha, eu posso entrar um pouquinho no tema, mas eu te encaminho tudo junto com o portfólio, mas foi bacana você ter tocado no assunto, porque seria interessante, né, essa questão da licença, até por controle ali de privacidade, né? Você pode delimitar os usuários, o que que os usuários podem ver, né? Depende, vamos supor, você coloca uma, duas, três abas, o setor específico pode ver só o dashboard tal, o setor tal pode ver essas informações, né? Você consegue classificar por níveis de acessos. Isso é muito Não, importante, a privacidade dos seus dados, não deixar público. perfeito. Atualmente eu preciso que o projeto atualize mais ou menos umas 3 vezes no dia. Eu acho que não tem necessidade mais do que isso, em todo fechamento de turno, né? Que aí eu consigo pegar ali as atualizações. Existem valores de, por exemplo, se eu quiser que atualiza, sei lá, 30 vezes no dia, 15 vezes no dia, existe diferença de valores em relação a licenças Power BI? Você sabe me dizer? Não, essas opções aí a gente já consegue configurar na versão free do software. Ok. Beleza, então. Anderson, eu adorei o bate-papo. A gente volta a falar já nas próximas semanas, tá? E eu ficaria aguardando, então, o seu portfólio. Não, perfeito, perfeito. Eu que agradeço a atenção, hein? Tá bom. Muito obrigado, viu? Até mais, hein? Até mais. Tchau, tchau. Bom, agora a gente vai conversar com o Gabriel Henrique, tá? Gabriel, pode abrir sua câmera, tá? E o Gabriel, a minha empresa agora muda, tá? Agora não é uma empresa de caminhão, agora é uma empresa de desenvolvimento de sistemas, tá? O feedback eu vou falar depois, tá bom? Porque senão eu dou o feedback do Anderson, aí o Gabriel vai lá e aproveita, né? Brincadeira, tá? Vamos lá. Opa. Mesma coisa, tá, Gabriel? Vou me apresentar, faz de conta que você nunca me viu na vida Uhum. e aí prosseguimos, tá bom? Não, tá ok, combinado então. Ok. Oi, Gabriel. Boa tarde, tudo bem? Alex, boa tarde, estou bem, e você? Tudo jóia? Eu tô joia. Você me chamou no LinkedIn, né, falando sobre a sua proposta de consultoria, e eu queria saber mais o que que é BI, o que que essa consultoria ela pode ser útil para o meu negócio. BI é o termo para inteligência de negócios, ele é designado para os gestores tomarem decisões baseadas em dados. E eu atuo como consultor de BI já tem um tempo e já prestei consultoria para grandes multinacionais, desenvolvendo projetos Quais multinacionais você já prestou serviço? PepsiCo, Leagel, Ambev, e desenvolvi grandes projetos para essas empresas, de modo que eles puderam tomar decisões baseadas nesses dados e eliminando o achismo das empresas, porque nessas empresas antigamente eles não tinham indicadores de tempo reais. Eles se reuniam com os gestores na sala de reunião, mostravam uma planilha em Excel e muitas vezes não tinha um indicador pronto para o gestor geral da empresa, o gerente ou o coordenador, ver como é que foi a produção dessa empresa. Ou seja, ele descobria os problemas que tiveram na empresa depois de ocorrer. E com os indicadores, eu conectei o Power BI em um sistema da empresa, desenvolvi o projeto e 3 vezes por dia, no término dos turnos, o Power BI atualizava sozinho e mostrava para o gestor da empresa se as metas no dia foram totalmente atingidas. Entendi. Bom, Gabriel, eu vou falar um pouco sobre a nossa empresa, tá? Eu vi que você acessou ali o LinkedIn,
me achou, né? Mas eu queria contar um pouco sobre como que, como que funciona e eu vou precisar muito da sua ajuda, tá? Então eu vou te explicar o Uhum. seguinte. Hoje nós somos uma empresa de desenvolvimento de sistema com cerca de mais de 20 projetos simultâneos em desenvolvimento, tá? A nossa equipe, Gabriel, ela trabalha num cliente diferente, com prazos, escopos e orçamentos distintos, né? Mas hoje, confesso para você que hoje está um caos aqui dentro da nossa empresa, tá bom? Bom, Uhum. não temos um sistema padronizado de controle. Cada gerente de projeto tem a sua forma de reportar status. Alguns mandam relatórios em PDF, só para você ter uma ideia. Outros colocam atualizações em planilhas e outros mandam até mesmo pelo WhatsApp. Eu tenho pavor de receber relatório no meu WhatsApp. O financeiro, ele sofre para saber o custo por hora de real de cada projeto, tá? O comercial, ele não consegue enxergar quais contratos são mais lucrativos. E eu, como diretor, eu nem sei mais em quais equipes, tá? Eu preciso investir, né, mais em quais projetos, ok? Um outro ponto crítico sobre a minha operação, tá? Nós temos atrasos constantes na entrega de funcionalidade, mas como ninguém cruza o tempo vezes o tempo estimado vezes o tempo real, tá? Vamos falar assim, a gente só descobre o buraco só lá no final do projeto, né? Ou seja, eu queria, Gabriel, que eu queria um sistema, eu não sei como que funciona, mas eu queria um sistema que me mostrasse quais os projetos que estão fora do prazo e os orçamentos que foram definidos juntamente nas reuniões com o cliente, qual que é o custo hora de cada equipe e projeto. São alguns indicadores que eu tenho em mente e que eu sei que eu trago os desenvolvedores, né, a área comercial, e às vezes eu perco isso, tá? Eu não tenho essa informação bem clara para mim, tá? Eu quero saber quais os desenvolvedores estão sobrecarregados e também quais contratos são mais lucrativos. Cara, esses indicadores para mim são os indicadores mais importantes para que eu consiga colocar a minha operação funcionando redondinha, tá? Você já trabalhou com algum tipo de projeto assim? Ou você acha que com o BI e alguma automação, a gente consegue montar algo que conecte isso tudo? Ou seja, qual seria um plano de ação para que eu possa resolver esse meu problema? Que hoje, assim, aqui eu até pretendo contratar pessoas para poder trabalhar comigo, mas nesse primeiro momento eu não consigo desenvolver a pessoa para que o negócio ande, até mesmo porque se eu parar tudo para poder desenvolver uma pessoa, a empresa ela quebra e fecha. Então, talvez mais para frente pode ser que eu contrate alguém, um analista, né, para trabalhar no regime CLT, ou dependendo da sua proposta, em vez de eu contratar um analista, eu deixo você como nosso consultor principal para poder desenvolver os nossos projetos. Mas sendo bem transparente, eu nunca ouvi falar de BI, eu nunca tive acesso às informações, mas eu gostaria de entender o que que isso pode ajudar na minha operação e na minha empresa, tá? Não, tá ok, combinado. Mas antes, eu gostaria de saber qual que é a urgência desse projeto. Ele é um projeto urgente, ele tem que ser entregue daqui 2, 3 dias, ou eu posso entregar ele assim em um tempo posteriormente? Bom, como eu estou perdendo dinheiro, então é um projeto urgente. Então, se você lá, se você virar para mim e falar, Alex, eu consigo criar pelo menos uma breve, um breve relatório para você já começar a ter a visualização dos seus indicadores e mais para frente a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo aí com o seu time, para mim vai ser legal. Somente esses indicadores, quer saber quantos projetos que estão fora do prazo, ou seja, quantos não alcançaram ali quantos projetos que foram fechados, mas não foram, né, entregues dentro do prazo para o nosso cliente. Eu quero saber, por exemplo, quanto hoje eu faço investimento na hora do desenvolvedor. Então, assim, e os meus desenvolvedores, eles cobram cara para desenvolver qualquer sistema, qualquer projeto, tá? Então, eu quero saber também, né, diante de todos os contratos que eu fiz, quais deles foram mais lucrativos, até mesmo para que eu possa focar mais nessa parte, nesses projetos que estão sendo mais lucrativos, para que eu possa
para que minha empresa possa crescer mais ainda, tá? Então, assim, se você tiver algo que você consiga fazer em 1, 2 dias, até uns 3 dias, se você conseguir colocar, eu não sei como que funciona, mas se você conseguir entregar algo para mim para controlar esses indicadores mais rápidos em 3 dias, acho que para mim atenderia. Mais do que isso, eu estou passando um aperto danado dentro da operação, porque eu estou tomando decisões no escuro, no achismo, e meu time não desenvolve uma ferramenta. Eles desenvolvem sistemas, mas não tem uma ferramenta que controle essa gestão de projetos, tá? Não, perfeitamente, eu compreendi bem e é totalmente possível fazer a entrega desses principais indicadores no tempo de 2 dias, tá ok? Eu vou montar esse indicador e vou mandar ele posteriormente no seu e-mail. E eu gostaria de saber também se tem como ter uma pessoa fixa do seu time para ficar me acompanhando na hora que eu estiver montando o restante desses indicadores, porque eu posso ter alguma dúvida. Pode ser que tenha alguma coisa errada na base de dados, seja no Excel, alguma coisa errada no PDF, e eu gostaria de ter alguém me auxiliando para poder eu falar com essa pessoa e ela poder mudar essa base de dados. Ok, não tem sim, tá, Gabriel? Aqui, quando gostei da sua apresentação, gostei da forma que você vai nos ajudar. Então, assim, na próxima semana, uma pessoa vai entrar em contato com você, e aí eu já vou te passar o contato, o e-mail, onde você já vai poder entrar em contato com ela, resolver tudo com ela, sobre bases, diretórios, qualquer informação que você precisar da empresa, para a gente colocar esse projeto para rodar, tá? Não, combinado então, porque Tá. eu gosto de trabalhar com uma pessoa assim do meu lado da empresa, porque além dessa questão da base de dados, eu gosto de fazer assim reuniões também para definir outras coisas também. Além desse problema que pode ocorrer com a base de dados, eu tenho uma documentação pronta onde eu anoto onde os dados dessa empresa ficam armazenados atualmente. Eu anoto o nome dos responsáveis que vão estar atuando pelo projeto, e após o término desse projeto, eu peço sempre que o responsável faça assinatura dessa documentação, comprovando a entrega do projeto e informando também que a demanda foi entregue dentro do prazo. O que que seria essa documentação? Seria uma documentação onde eu faço o passo a passo do projeto, onde Ah, eu tá, entendi. onde eu basicamente vejo qual que é a situação atual da empresa, onde eu vejo onde esses dados estão armazenados, igual o senhor me falou que são em planilhas de Excel, que são em PDF, que os seus funcionários te mandam, ou até mesmo no WhatsApp. E Atualmente eu pelo recebo os dados dessa forma, mas a gente tem um sistema que faz recebe essas informações, tá? Mas nas reuniões, as pessoas, os meus funcionários, eles apresentam em formato de Excel. Então, assim, e às vezes eu faço o cálculo no momento da reunião a gente faz o cálculo. Então, não queria perder tempo criando cálculo dentro de uma reunião. Já quero que os dados cheguem prontos para mim. Não, perfeitamente compreendido. Então, dessa maneira, eu consigo fazer a conexão do Power BI nessa planilha de Excel. E ao invés de você ter que fazer esses cálculos na reunião, esses indicadores já vão estar prontos no momento da reunião. Aí você poderá ver quais áreas da empresa estão indo bem, se os projetos estão sendo entregues dentro do prazo ou não, e se você está perdendo dinheiro, de modo que você consegue ver qual setor está indo mal e já resolver esse problema indo direto na causa raiz. Ah, ok. Ô, Gabriel, gostei muito do nosso bate-papo aqui. Você tem algum portfólio para me mostrar? Você tem algum projeto? Só para, se você não tiver, pode encaminhar para mim depois. Mas se você tem? No momento agora, eu não tenho o portfólio comigo, porque infelizmente eu não consegui abrir ele a tempo da reunião e creio que se eu abrir ele agora, vai gastar muito tempo. Então eu gostaria de saber se eu posso te mandar no e-mail o portfólio de todos os projetos que eu já desenvolvi. Pode sim. Mas de repente, Obviamente que é respeitando a ética da empresa, não, das outras empresas que eu beleza. trabalhei. Sim, sim. De repente não precisa nem ser o portfólio. Se você tiver algum projeto para me mostrar, só para poder conhecer um pouco o seu trabalho, ou você prefere encaminhar o portfólio depois? Ah, o projeto depois. O print, não precisa mandar o projeto. Você pode
Só me mostrar um print, só para poder ter uma noção do que é Power BI, porque até mesmo para que eu possa me organizar e me preparar com o time para a gente fazer algumas adaptações do que pode ser, né? Os recursos que a gente tem dentro da empresa, os dados que nós temos dentro da empresa e levar essas informações todas, os dados da empresa para dentro de um projeto. Então, eu queria assim, ver mais ou menos uma interface, se você tem. Tem? Eu tenho aqui no meu Power BI, se não for ter problema, eu posso abrir rapidinho e fazer uma breve apresentação. Pode sim. Pode compartilhar sua tela e me mostrar. Claro, com certeza. E antes de eu te apresentar esse projeto, eu estou com uma dúvida aqui. Você da empresa, você poderia me informar quais áreas dessa empresa enfrentam maiores desafios atualmente? A área financeira e comercial, tá? Tá, são as principais áreas que têm uma maior dificuldade hoje em dia. Sim. Não, correto. Eu posso compartilhar minha tela agora? Pode compartilhar. O senhor está vendo minha tela? Sim, estou vendo. Então, esse projeto é um projeto de performance comercial que eu desenvolvi para uma grande multinacional. Os focos principais estão no faturamento, no resultado e na margem. E abaixo desses faturamentos, do resultado e margem, eu desenvolvi também um indicador que mostra se a empresa teve um faturamento maior que o ano anterior ou abaixo. Então, quando a empresa teve um faturamento ou um resultado acima do ano anterior, ele fica verde, mostrando o percentual que ele teve em relação ao ano anterior. Agora, se ele tem um desempenho abaixo, automaticamente ele fica vermelho e piscando, indicando para o gestor que ele tem que prestar atenção, perdão, mostrando ao gestor que ele não teve um desempenho tão bom igual do ano passado e que ele tem que monitorar e ver qual área da empresa que deu esse prejuízo para ele. E aqui Legal. eu tenho uma aba de faturamento mensal. Aqui eu tenho o faturamento dos meses de janeiro até dezembro e note que quando a empresa tem um faturamento abaixo no mês anterior, ele fica vermelho e mostra o percentual que ele teve abaixo. Agora, quando ele tem um faturamento maior que o mês anterior, ele fica verde e indica também o percentual de aumento em relação ao mês anterior. Eu desenvolvi Eu aqui vi que quando você passou o mouse em cima desse gráfico de linha, e acho que é um gráfico de linha mesmo, né? Ele abriu uma janela. O que que é isso? esse aqui é um gráfico de área. É um gráfico de área que eu coloquei, não um Não, eu gráfico de linha. me refiro no gráfico acima. Sim, esse Quando aqui você é um passa o gráfico mouse, de área. Então, quando você. isso aqui é um tooltip totalmente personalizado que mostra se a empresa atingiu a meta ou não. E para representar isso, eu decidi colocar um semáforo, onde quando a empresa ela passa da meta, ela atinge e muito a meta, o semáforo fica verde. Quando a empresa ela não atinge a meta, deixa eu ver se eu vou procurar aqui, ó. Quando a empresa não atinge a meta, o sinal fica vermelho, demonstrando que ela não conseguiu atingir a meta. E quando Ah, a que empresa legal. ela atinge a meta, fica cravada, ela fica amarelo, mostrando que a Entendi. empresa ela atingiu exatamente a meta. Ou seja, a gente tem uma visão macro por trás, na frente do gráfico, mas se eu quiser ver mais detalhes, então como é que chama isso aí? Você fala, Esse, re- esse é- é- gráfico se chama tooltip, ok. se chama tooltip, onde é um mini O que é dashboard tooltip? que é um mini dashboard que, ao passar a informação em cima de outro gráfico, ele aparece mostrando mais informações. E Tá. Você aqui está mostra falando as tipo informações. uns detalhes a mais. Exatamente. Quando eu passo o exemplo, eu passo o mouse em cima de um determinado mês e mostra as informações completas desse mês. O mês de junho, o faturamento, a meta e o percentual da meta. Não, ok. Não, ficou bem legal. Gostei Uhum. da. A gente tem mais ou menos o nosso objetivo é fazer uma gestão assim que a gente consiga acompanhar a meta e a produtividade para ver se a gente está
ficando abaixo ou né, do nosso objetivo aqui dentro da empresa, mas eu gostei dessa parte e talvez vai ser interessante a gente aplicar isso dentro da área financeira, né? E juntamente com a área comercial, né? Porque a gente faz gestão também de times em campos, né? Que estão o tempo todo em clientes. E eu acho que vai ser legal isso aí pra gente. Não, correto. E aqui nesse gráfico aqui, eu tenho um gráfico de rosca onde eu consigo ver o faturamento por gerente. Acredito que sua empresa também deve ter os coordenadores, os gerentes, e a gente consegue ver em determinado gráfico qual que foi o desempenho e, né, mais nesse caso, o faturamento que cada gerente teve no ano fiscal da empresa, tá? E nesse gráfico aqui, eu coloquei um gráfico de barra para representar o faturamento pela categoria. Então, essa empresa, ela vendia produtos de 4 categorias: computadores, vídeos, áudios e Smart TV. E ao visualizar esse gráfico, a gente consegue ver que o maior faturamento que essa empresa teve foi computadores. E aqui do lado, eu coloquei esse gráfico para representar o desempenho por cidade. Então, a gente consegue ver que a cidade de Petrópolis foi uma cidade que teve o maior desempenho, com um lucro de 89 milhões, seguido de Varginha e Contagem. Eu coloquei também essas medalhas para representar as 3 cidades top 3, as 3 cidades que mais se destacaram no desempenho dessa empresa. E aqui, o senhor pode ter reparado nesse gráfico aqui. Ele é um gráfico de scroller que representa as filiais das empresas. Então, eu consigo ver o desempenho e o faturamento de cada filial. Então, aqui. Talvez para mim essas informações andando não me atenda, porque às vezes eu Uhum, gosto de bater o olho e já ver a informação fixa, tá? Porque uhum. é legal, tá bonito o seu projeto, mas às vezes se eu ficar, para mim, no meu caso aqui na empresa, tá? Eu teria que ficar aguardando a linha passar até chegar naquela meta que eu quero. Então eu já quero ver a informação fixa igual nos gráficos que estão em logo abaixo. Não, correto. Então, para isso, eu posso desenvolver um gráfico específico onde a gente consegue ver o desempenho e resultado de cada filial dessa empresa, de forma que você não tenha que ficar passando o mouse por cima ou ter que ficar esperando a linha parar no momento que você quer Do passar o visualizar. mouse por cima eu gostei, que aí tem uma visão macro no gráfico, mas ao mesmo tempo, se eu quiser ver mais detalhes, eu consigo ver as informações mais por trás. Por exemplo, posso colocar a meta e posso acompanhar onde que está a meta. A meta está caindo ou subindo, né? Então, assim, em áreas específicas aqui dentro da empresa. Então, essa parte eu gostei. Mas excelente projeto. A gente pode desenvolver dentro aqui da empresa algo nesse sentido. Eu gostei bastante da sua apresentação, tá? Vamos fazer o seguinte: vamos marcar uma reunião na próxima semana e aí eu já vou colocar você para conversar com as pessoas responsáveis, que são os nossos tomadores de decisão aqui, os nossos stakeholders, as pessoas que têm acesso às informações das bases, e essas pessoas elas vão te passar todos esses detalhes para que você possa continuar, tá? E aí, em alguns momentos, pode ser que eu conecto com você também para poder saber, né, sobre o andamento, tá? Hoje você só cria projeto ou você também dá manutenção? Como que funciona? Então, eu desenvolvo projetos para as empresas, mas eu também deixo, como pode dizer, uma recorrência, onde as empresas podem me chamar dentro de um período de 2 a 3 meses, caso dê algum problema, algum erro nesse projeto. Porque eu não quero simplesmente fazer um projeto e entregar para a empresa. Não, eu quero deixar bem claro para a empresa o seguinte, que após eu desenvolver o projeto, que após eu resolver essa dor da empresa, ela pode contar comigo para caso algo dê errado, de modo que a gente pode firmar uma parceria, de modo que a gente possa desenvolver outros projetos no futuro também. Ok. Perfeito, Gabriel. Gostei bastante. Era exatamente isso que eu precisava ver nesse primeiro momento. Vamos ver o seguinte: na próxima semana a gente volta a falar novamente da nossa consultoria. Com certeza a gente vai fechar uma parceria com você, tá? E eu ficaria aguardando então o seu portfólio. Não, correto, combinado então. Assim que terminar essa reunião, eu peço que o senhor me envie o seu e-mail para me poder estar te encaminhando o seu portfólio, tá ok? E também para Ok. que a gente possa trocar mais informações sobre esse projeto também. Depois que eu te entregar o primeiro projeto, né, que são com os indicadores principais, eu quero ir conversando para a gente poder ver como é que vai ser o tempo da entrega do restante do projeto, tá ok? Ok, combinado então.
Muito obrigado, Gabriel. Combinado. Eu que agradeço pela oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Bom, foi legal, né? A apresentação dele aí. Vamos continuar então agora com o nosso participante, Felipe, tá? Mesma coisa, tá, Felipe? A gente nunca se viu, nunca se falou, então é, vamos prosseguir aqui. Tá mais calmo? Não. Só piorou a situação. Eu acho que é igual aquele negócio, tipo, tem que ir de uma vez, porque agora a mão já tá. Eu vendo os caras, eu mostro um projeto lá e falo, Já meu Deus do pode céu. pegar a camisa e torcer, né? Mas vamos lá, vai dar certo, tá bom? O pessoal tá do outro lado com os dedinhos cruzando pra você, tá ok? Beleza. Então tá bom. Vamos lá, faz de conta que a gente nunca se viu, não nos conhecemos. E aí flui naturalmente, cara. Você vai até onde você consegue, tá ok? Tá bem. Tá bom? Oi, Felipe, bom dia, tudo bem? Bom dia, Alex. Tudo bem? E você, como tá? Eu tô bem, graças a Deus. Felipe, você me chamou no LinkedIn, né? E você, eu até acessei seu perfil aqui, eu vi que você tem uma experiência na área de Business Intelligence, né? Eu, para te falar a verdade, eu já ouvi falar muito pouco sobre Power BI. E aí, como você me achou no LinkedIn, cara? Então, Alex, recentemente eu entrei na área de análise de dados e essa área ela serve principalmente para ajudar empresas que estão com algum tipo de problema que às vezes elas não têm como resolver, ou se tem como resolver, elas não sabem como, né? E aí entra a área de análise de dados para quê? Por exemplo, a sua empresa é uma empresa de pneus, né? Às vezes você pode estar tendo algum tipo de problema com garantia, você não sabe qual que é a marca de pneu, o modelo de pneu que pode estar dando mais problemas. Então, isso a gente consegue analisar e trazer, ó, esse pneu aqui, ele te dá mais problemas. Às vezes você tem que alterar alguma coisa na matéria dele. Então, é isso. A área de Business Intelligence é para otimizar a tomada de decisão e trazer dados para a sua empresa a ponto de você conseguir tomar uma decisão muito mais consciente e racional, ao invés de ficar naquele feeling. Às vezes não está errado o feeling, mas às vezes ele está mal quantificado. Ah, perfeito. Bom, Felipe, é exatamente isso que você falou, que é interessante, né? E é exatamente algo que eu tava pensando, né, aqui para fazer uma boa gestão aqui da minha empresa, tá? Eu vou te falar um pouco sobre o meu negócio, só para que você também possa entender. Eu acredito que você entrou lá no meu perfil, lá no LinkedIn, você viu que, né, que eu tenho uma empresa, né, de pneu, como você referenciou aí no início da sua conversa, tá? Bom, hoje nós temos uma fábrica, tá? E ela produz pneus para veículos de passeio e caminhões, tá bom? São, dentro da nossa fábrica, são dezenas de etapas no processo, e aí mistura, tipo, informações de composto, moldagem, vulcanização, inspeção, e cada setor preenche relatórios manuais de produção. Só para você ter ideia, cada setor me entrega um relatório manual, tá? O problema, Felipe, é que os dados, às vezes não, sempre, não são confiáveis e nem padronizados, porque cada um preenche de um jeito e todas as informações são preenchidas de forma manual. Nós temos um sistema onde eles extraem as informações, mas nós temos um problema que às vezes o funcionário esquece de lançar alguma informação no sistema e às vezes quando chega no momento da reunião a informação não está no sistema, eles jogam ali no Excel para poder atender, tá? Às vezes, só para você ter ideia, na linha de produção, o lote ele apresenta defeito e a gente só percebe quando já está lá no cliente. Ou seja, depois que o pneu saiu da fábrica e foi comercializado para um determinado cliente, o cliente reclama devolvendo, pedindo garantia ou até mesmo devolução do dinheiro, tá? Recentemente, um lote de 600 pneu, né, foi rejeitado porque o índice de dureza ele estava fora do padrão. Mas ninguém monitorou isso em tempo real, só para você ter ideia do problemão que eu tive, tá? Além disso, não conseguimos acompanhar desempenho por máquina ou por operador, tá? Perdas ou falhas de equipamento, quantidade de retrabalho e descarte, consumos de energia por setor, ou seja,
eu estou gastando muito por não ter as informações em tempo real, até mesmo para tomar uma decisão correta diante do meu negócio, ok? Hoje, a nossa tomada de decisão, só para você ter uma ideia, é baseada em relatórios mensais, manuais, né? Mensais e muitas vezes desfasados. É como eu te falei lá no início, não tem uma base, não tem as informações. Agora que nós estamos ajustando tudo dentro do sistema para as pessoas alimentar essas informações dentro do sistema e até mesmo padronizar a digitação, porque tem gente que coloca letra maiúscula, letra minúscula, e aí fica aquela coisa toda desconfigurada dentro dos nossos relatórios, por mais que hoje são apresentados ali no Excel, tá? Nas reuniões, estou fazendo cálculos, estou fazendo cálculos manualmente no momento da reunião para poder tomar a decisão, porque às vezes os gestores vêm com as informações correndo, porque segundo eles, né, a correria no dia a dia, a linha de produção é pesada, então acaba que e como eles têm que participar de reuniões todos os dias comigo, então eles acabam criando esses controles de forma manual. Na verdade, Felipe, o que que eu preciso, cara? Quando você me chamou e eu entrei no seu perfil, tá? Eu achei interessante em bater esse papo com você, porque eu quero ver essas informações em tempo real, como alerta automático. Eu não sei se o Power BI tem como me disparar uma mensagem automática de falhas de dashboard ou que me mostrem a performance, né, de planta, né? Aqui nós temos 2 turnos, então nós temos 3 plantas, então quais são as produções por turnos e por plantas, né? E aí, conhecendo um pouco ali o seu perfil ali no LinkedIn, né? Eu queria saber se você conseguiria estruturar, tá? Uma base e uma solução em BI que entregasse isso, tá? E o que que você precisaria de mim para começar? Por exemplo, se eu contratar seu serviço, o que que você precisa para que a gente comece a aplicar vamos falar assim, eu não sei falar o nome correto, eu não sei se é sistema, se a gente pode chamar de sistemas, a gente pode chamar de um dashboard, se a gente pode chamar de um painel, mas eu entendo como um sistema. O que que você precisaria de mim para a gente começar a implantar esse sistema aqui dentro da minha operação? Bacana, Alex. No primeiro momento, eu iria perguntar para você qual que é a sua urgência. Eu acredito que seria essa questão de fazer as contas mais rápido para você fazer as suas reuniões, correto? Sim, sim. Hoje, só para você ter uma ideia, os principais indicadores. Eu quero saber, nós temos metas na linha de produção, e aí eu quero saber se a quantidade de pneus estão sendo produzido dentro da meta estipulada, que é o nosso target diário, e a qualidade, o nível de qualidade. Por quê? Quando o pneu chega num cliente, o cliente devolve para a gente teve custo com um caminhão para poder levar esses pneus até o cliente. E depois a gente teve o custo ali da logística reversa ali para poder trazer os pneus de volta para a nossa operação. E aí eu queria. E isso para mim é um transtorno danado. Como sai pneus todos os dias, então assim, imagina 2, 3 carretas voltando porque a qualidade, o pneu estava com a borracha, né, não dentro dos padrões, né, no mercado, ou até mesmo algum pneu saiu ali na fábrica com algum defeito básico, né? Então, assim, hoje nós temos nosso setor de qualidade, mas às vezes sempre acaba passando despercebido, né? Porque são muitos pneus. Então, eu queria fazer uma gestão de linha de produção e uma gestão, um indicador, né? Os primeiros indicadores. Eu queria saber quais são os indicadores, né? De linha de produção diária e target, né? A qualidade e se teve retrabalho, porque se teve retrabalho, eu vou no meu gestor e nos meus gestores para poder entender com eles por que que eles não estão fiscalizando essa parte, principalmente a parte de descarte também, que para mim é importante, porque se eu estou descartando um pneu que foi produzido, eu estou perdendo dinheiro também, tá? E sem falar porque tudo isso, né, na fábrica, as máquinas elas precisam de energia. Então, se eu perdi, eu vou ter que gastar mais energia elétrica para poder produzir o mesmo pneu de novo. Então, assim, tá virando uma bola de neve dentro da indústria, dentro da fábrica, e alguém me falou sobre Power BI. Exatamente no mesmo dia que você me chamou no LinkedIn, por isso que eu achei interessante a gente convidar para a gente bater, aceitar o seu convite para a gente bater esse papo, tá?
Muito, muito bom, Alex. E o que você me falou faz total sentido, tá? Então, eu acredito que no primeiro momento, para suprir sua demanda, nós podemos sanar essas questões básicas de eh, logística, de que deu a questão como é que fala? Das misturas, por que que está saindo fora do padrão de qualidade, né? Fazer um dashboard bem rapidinho para deixar para você ter esse sistema também rápido para você conseguir fazer as suas reuniões e depois desenvolver ao mesmo tempo um sistema completo, onde você vai ter até a questão que eu posso trazer para você compensa você trazer esse pneu de volta ou deixar ele no seu cliente? Porque às vezes é mais custoso você trazer ele e retrabalhar ele do que simplesmente abandonar a mercadoria. Então dá para chegar até nesse cálculo. Então eu diria assim, ó, é possível sim você ver a questão da mistura, o que está sendo colocado, a questão da dureza. Dá para você fazer uma média, por exemplo, tem que produzir X pneu por dia. Você consegue fazer uma média ao longo da semana, do mês e ver os setores que estão falhando, por que que estão falhando. Isso tudo, como você procura, a gente consegue sim fazer tudo bem certinho. A questão vai ser muito importante padronização do seu banco de dados. Essa questão de ficar uma parte no Excel, uma parte no sistema, no final das contas, eu acredito que seria bom levar tudo para o sistema para facilitar a integração com o Power BI. Assim fica mais fácil de fazer a leitura, mais fácil de automatizar todo o procedimento e também evitar esses problemas, às vezes, falar, um cliente, um colocou com uma letra maiúscula, outra letra minúscula, né? Isso a gente consegue automatizar com uma linguagem de programação para deixar tudo bem no parâmetro, independente da forma que for introduzida no sistema. Então, eu acredito Ok. que é possível corrigir todos os. Corrigir não, né? Demonstrar todos esses dados para você para fazer a tomada de decisão dentro daquilo que você precisa, tá? Principalmente é, na questão de relatórios mensais. Se você quiser, a gente consegue trazer relatórios diários ou até mesmo com mais precisão dentro de algumas horas ou mesmo deixar ele mais instantâneo. Vai depender de como que nós vamos integrar isso dentro do seu banco de dados. Sim, sim. Hoje nós temos 2 turnos, né? Talvez seria interessante a gente colocar a atualização no fechamento de turno, ou no máximo aí, a cada turno atualizar 2 vezes no dia. Acho que não tem tanta necessidade, tá? Assim, de colocar várias atualizações. É interessante, né? A questão de você até acendeu uma lâmpada aqui, né? Sobre a padronização, porque. é, a gente levar tudo para dentro de um sistema, porque aí eu não vou ficar dependendo de planilhas, né? De se está dentro do sistema, se tem, né? Pelo que você falou, parece que é possível ter informação, né, atualizada ali, né, dentro de um período programado, né? Então, para mim, isso é importante, resolveria meu problema, por quê? Aí eu vou começar a chamar os meus gestores, mostrar para ele onde nós estamos falhando, para que eles possam é, corrigir, né? A gente tem que trabalhar ali não só com corretiva, mas também com a preventiva, né? Para que a gente não tenha tanto desperdício, né? Ou gastos desnecessários, né? Sendo que a gente poderia ter visualizado isso antes e ter resolvido isso antes. Gostei bastante da sua apresentação, e eu queria saber com você o seguinte. É, eu vou colocar uma pessoa para poder te acompanhar ao longo, na próxima semana, para poder te passar todas as informações que você vai precisar. A gente, tá, Felipe? A gente não tem diretório definido, a gente só tem um servidor dentro da empresa, é, e é onde ficam os sistemas da empresa, mas eu não sei se você vai precisar de algum armazenamento na nuvem, não sei como que funciona. Aí eu queria que você me falasse. O Power BI, eu preciso de alguma licença para poder ter os meus arquivos, ter os relatórios atualizados? Como que isso funciona? Sabem dizer? Olha, o bom é você ter uma licença. É mais fácil e mais garantido, né? Porque eu posso te enviar só o arquivo, mas acredito que é mais fácil de dar problema também, porque você pode acabar causando algum problema por não saber utilizar todas as ferramentas. Então, eu posso te passar daí o programa certinho, que você vai precisar de uma licença, e recomendo que isso seja feito na nuvem, né? Porque é mais fácil
guardar o programa, porque se der alguma falha no seu banco de dados, está tudo na nuvem, né? Então, o sistema ele continuaria funcionando perfeitamente, independente do que acontecesse no seu banco de dados. E mais, né? Dependendo do que acontecesse com o seu banco de dados, você teria como recuperar o arquivo pelo que estaria salvo na nuvem. Então, tem essa dupla vantagem para você, né? Que você não fica refém da energia do seu servidor ligado e também, se der algum problema no servidor, você tem um banco de dados salvo lá. Então, eu recomendaria sim, e tanto o armazenamento na nuvem quanto a licença do Power BI, eles têm custos, mas se eu não me engano, o custo é voltado a cada tipo do tamanho da empresa e pela quantidade de uso. Mas eu não sei te falar precisamente, eu teria que verificar essa informação. Ah, não, ok, então. Bom, Felipe, eu gostei muito da sua apresentação. Acredito que já na próxima semana a gente entra em contato com você. Só me fale uma coisa: hoje você desenvolve projetos e aí, ou você também dá manutenção nos projetos para a gente? Por quê? A princípio, eu não quero fazer investimento com folha de pagamento para poder contratar um analista. Então, eu queria ter um consultor que me desse apoio. De repente, em vez de contratar um analista para ficar aqui dentro, eu gostaria de ter um consultor. Possivelmente, pode ser que eu te convide algumas vezes para você vir aqui na empresa, até mesmo você conhecer a nossa operação, mas também não tem necessidade de você ficar aqui dentro. Eu acredito que com reuniões, videoconferência, você consiga conversar com o meu time, eles compartilhar as informações com você e qualquer empecilho, você entre em contato com eles, mas eu também devo de participar também em algum momento, tá? Até mesmo porque eu gosto de tecnologia, então às vezes eu gosto de ver, às vezes eu gosto de optar também, tá? Não repare se eu mandar um e-mail para você para alterar a cor ou essas coisas assim, eu gosto de às vezes deixar o projeto dentro das políticas de cor, da grade de cores, né, da empresa. Então, mas são detalhes bobos, sabe? E eu queria saber se você trabalha com recorrência ou se você apenas desenvolve o projeto e é só isso. Não, trabalhamos com recorrência, até porque pode acontecer problemas no sistema. Se eu falar para você, não acontece, eu estaria mentindo, né? Dentro de algum momento vai acontecer alguma coisa e é bom você ter alguém para te ajudar. Então, com a recorrência, né? Eu acredito que fica melhor para você e também mais fácil para mim, que eu consigo ter uma previsão de que, ó, esse aqui está na minha lista, eu estou pronto para ajudar mais fácil. Então, sim, temos um sistema de recorrência para deixar tudo mais tranquilo para o cliente. Ah, perfeito. Bom, Felipe, gostei muito do nosso bate-papo e fica assim então. Na próxima semana eu entro em contato com você novamente para a gente já começar as nossas criações aí, pelo menos nessa informação urgente que eu preciso, e depois ao longo do tempo a gente vai pegando as áreas e desenvolvendo os projetos para as áreas, ok? Perfeito, Alex, eu Aí agradeço. e aí você me passa, à medida que eu for te passando a demanda, aí você me passa mais ou menos quanto que você vai cobrar. Antes de você começar a desenvolver esse projeto, eu peço que você me avise, porque até mesmo para eu poder é, programar, né, o financeiro para poder ter o recurso para poder te pagar, tá? Então sempre vai me atualizando, por favor. Sim, vai ser enviado uma documentação para você com tudo certinho, todo passo a passo, e depois, na hora de finalizar, vai ter também uma outra documentação para deixar tudo bem claro o que foi feito, como foi feito, para não haver nenhum tipo de problema referente ao desenvolvimento e não deixar nenhuma informação também faltando, né? Perfeito. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, Alex. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Foi bem legal, hein? Vou tomar uma água. Bom, foi bem legal. Antes de a gente prosseguir com a Ana, é, acho que alguns alunos entraram depois, né? Então nós temos aqui, né? O jogo virou, né? Os alunos mostrando. A Ana Horta, o Anderson, que foi o nosso primeiro participante, o Felipe, que acabou de participar com a gente, o Gabriel que também participou. Agora nós vamos conversar com a Ana. Gostou da foto aí, Ana? Ei, demais. Como diz o Felipe, ficou até. Ele até citou no grupo, né? Ficou até descolado. Nossa, mãe. E você É me isso pegou aí. a quente aqui, né? Eu tinha acabado de chegar, falei, vamos lá, vamos embora. Vamos lá. Mas no início eu até comentei
eu comentei com a turma que você ficaria por último, porque como você trabalha em Belo Horizonte, então a Ana deve estar em trânsito, então vamos aguardar a Ana voltar, chegar, né? Eu até te mandei uma Verdade. mensagem no WhatsApp, não sei se você viu. Foi, Mas vamos foi. lá. Mas Vamos vamos lá. lá. Faz de conta que você não me conhece, a mesma coisa, tá? Mesma coisa. E vamos ver o que a Ana vai trazer de solução para a próxima empresa, tá bom? Beleza, Bom, vamos Ana, lá. vamos lá. Oi, Ana, boa noite, tudo bem? Oi, Alex, boa noite. Como vai você? Eu tô bem, graças a Deus. Ana, você entrou no meu LinkedIn, né? Mandou uma mensagem ali no direct, falando sobre a sua proposta de consultoria. Você acessou ali o perfil da empresa e eu fiquei meio curioso, tá? Meio curioso, porque aqui na empresa a gente não tem painéis que controlam os indicadores, tá? E aí eu queria saber como que você me achou? O Alex, na verdade, a minha empresa a gente já possui uma forma de procurar, né, empresas potenciais para o negócio, né, para o produto que eu tenho. E dentro da hora que nós rodamos o robô, né, a gente já está usando aí a inteligência, IA, né, Pode ser é, bom, aí, hein? aí veio o portfólio da sua empresa, né, como um potencial, como um lead. Aí resolvemos fazer esse contato. Show de bola, Ana. Aproveitando que você falou de robô, hein? Então, assim, a gente pode colocar uns robôs aqui na empresa para poder trabalhar para mim, hein? Sim, hoje com robô tá quase que o céu é o limite. É isso aí. Bom, Ana, primeiramente agradeço por você me chamar, tá? E compartilhar o seu conhecimento aqui comigo, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre a minha empresa, tá? Hoje nós temos uma empresa de varejos, né? E aí, hoje eu não tenho nenhum painel que mostre para mim o meu faturamento, que mostre para mim todos os indicadores que eu preciso, tá? Bom, só para você ter uma ideia, tá, Ana? Eu tenho uma rede de 12 lojas de varejo espalhada em 3 estados, tá? Cada loja tem as suas metas, vendas, ticket médio, metas de fidelização de cliente, que é importante para a gente. Mas hoje, para ser bem sincero, eu gerencio essas lojas dessas redes todas praticamente no escuro. Aquele famoso, Ana, as pessoas eles me entregam um relatório por meio de Excel, sabem fazer boa gestão no Excel, chegam nas reuniões com os Excel na mão. Tudo bem que nós temos 2 sistemas onde eles extraem as informações, mas o nosso sistema não tem nenhum dashboard implantado dentro do próprio sistema, que geralmente, né? A gente trabalhou com um sistema que tinha um painel lá, uns gráficos, mas hoje nós não temos mais, nós trocamos de sistema, tá? Cada gerente envia relatórios e planilhas em formatos diferentes, ou seja, nenhuma base é igual à outra. Então, se eu quiser pegar todas as bases, colocar uma abaixo da outra, não vai encaixar, porque as colunas são diferentes, tá? Formato diferente. Às vezes está próximo da reunião, o relatório é enviado em horário diferente, eu não consigo comparar o desempenho de forma justa, e quando eu tenho acesso a alguma informação, já passou da hora a reunião, tá? Bom, e tem mais, tá, Ana? Eu não sei quais produtos vendem por mais região, eu não sei quais vendedores são mais eficientes, eu não sei qual campanha promocional realmente deu resultado. Tudo isso que influencia no financeiro, eu não consigo ver se as metas estão sendo batidas ao longo dos meses, nos últimos dias, para fechar, né, o meu relatório ali bonito, tá? Ana, vou te ser bem sincero, na hora que você me chamou, eu falei, cara, eu vou aceitar o convite dela para bater um papo com ela, porque o meu sonho seria, vou te ser bem sincero, abrir um painel e ver vendas em tempo real por loja, metas vezes realizadas por vendedor, produto mais vendido por região, evolução semanal das metas. Bom, tudo isso eu tinha vontade. Já ouvi falar sobre Power BI, mas eu não sei como que funciona. Eu estou vendo que muitas empresas estão utilizando essa ferramenta. E eu queria entender com você se é possível montar isso integrando dados do nosso sistema, que é o nosso PDV, porque cada loja tem um sistema, cada usuário abre o seu próprio PDV, né?
Eu queria ver se tem como a gente conectar esses PDVs, né? Ou seja, aquela tela onde o usuário, o cara do caixa, a moça do caixa fica lançando informações, e se eu consigo, de hora em hora, ou a cada pelo menos 2 horas, ver quais são os resultados, as vendas realizadas dentro da minha operação. Por quê? Eu queria muito criar um gráfico. Eu queria ter uma visão assim, ó, de ter uma meta. Hoje, meus gestores, eles trabalham com alguns gráficos nas planilhas de Excel. E aí nós temos uma meta, e nessa meta eu consigo acompanhar diariamente quais foram as vendas durante o dia. Então eu queria ver se em diversos períodos do dia, se eu estou alcançando se a minha empresa está alcançando a meta ou não, para que durante o dia, se eu perceber que não está alcançando a meta, para que eu possa tomar uma outra estratégia, mudar a minha estratégia para que aquela área, aquele departamento alcance a meta que foi estipulada, né? Ali, ou a rede ou a planta alcança a meta estipulada. Eu queria saber o seguinte, com você, é possível a gente fazer uma gestão utilizando essas ferramentas e ter esses dados que eu preciso? Ô, Alex, primeiramente queria agradecer, né, por você ter recebido aceitado o meu convite, né? É, né, por toda essa iniciação que você colocou aí, é possível, sim, e temos, na verdade, várias frentes, porque você acabou colocando várias situações, né? Então, você tem problema de infraestrutura, né? Aí depois a gente vai para a questão de estruturação de dados, padronizações, e a questão da estratégico. Então, vamos falar assim, dentro daquela pirâmide aí, acho que a gente vai ter que trabalhar nos três níveis, né? No estratégico, no tático, no operacional também, que é a parte aí da padronização, né? Mas, inicialmente, para que a gente possa até te entregar um projeto que vá trabalhar aí dentro das suas dores aí, e tá te fazendo uma entrega estratégica e atendendo a sua expectativa, nós vamos ter que fazer um mapeamento primeiro, ajustar a sua infra, né? Porque você falou que são 12 unidades, né? Correto? São 12. Temos que entender qual a melhor forma de estar integrando todas essas unidades, né? Para que depois a gente parte para os requisitos, né? Entender quais são todos os KPIs que você quer ter no seu dia a dia ali, na sua administração, e aí a gente partir para o desenvolvimento e a entrega. Então, vamos falar assim, dentro de a gente tem hábito de trabalhar dentro de uma cultura ágil, tá? Aí a gente vai ter que fazer isso provavelmente em 4 etapas e fazendo essas entregas. E vejo, às vezes, até a possibilidade, na hora de entregar o BI, fazer um BI ainda, uma primeira fase, estabilize depois uma segunda fase, talvez um avançado, né? A segunda fase seria talvez um avançado, aí pegando já talvez melhorias. Mas vamos lá, para a parte de infraestrutura, eu vejo aí que a gente pode trabalhar com um data lake, né? E nuvem, né? Porque a gente teria Só para você entender, te redundância. cortando um pouquinho, só para você entender, eu não entendo muito sobre esses termos que você utiliza. O que que é um data lake? Acaba a gente, de TI, a gente tem muita questão do tecniquez, né? O Data Lake é como se fosse na verdade, um grande banco de dados, aonde eu consigo estruturar, trabalhar com dados não estruturados e estruturados. Posso colocar, inclusive, informações de áudio, de vídeo, então eu consigo trabalhar qualquer tipo de informação. Porque eu acredito que hoje você deve ter muitos tipos de informações soltas dentro da sua empresa. E aí seria uma forma de estruturar essas informações dentro de um único repositório, e aí podemos levar esse repositório para a nuvem como uma redundância. E aí também fica mais fácil também para interligar o seu PDV nesse data lake também.
Então, seria todas as informações em um único repositório, e para fazer o BI fica muito mais fácil, porque aí ali a gente vai fazer as consultas, vai ficar muito mais rápido, performático. Então, acredito que esse seria um cenário, né? Mas podemos estudar outras propostas on-premise, e que é ter tudo dentro da sua empresa, para a nuvem, e você fazer uma comparação de investimento, e a gente partir aí para o que for melhor para o seu negócio, em termos de financeiro mesmo, de bolso, né? A outra Sensacional. questão de padronização aí já é a parte operacional. A gente vai ter que fazer um aculturamento com seus usuários, né? E tentar tirar o máximo também de controles paralelos, né? O máximo de informações que a gente puder levar para dentro deixar tudo dentro do PDV, para que ele já esteja interligado com esse data lake, e fica muito mais fácil, né? Tirando esses controles paralelos. E aí, por fim, a gente consegue partir para um desenvolvimento, fazer todo levantamento de requisitos, ver como que está o seu cenário atual, e depois propor o cenário, a entrega, né? Então, seria o as-is e o to-be, né? Para que a gente possa, você inclusive ver a diferença. Olha, eu estava nesse patamar e agora eu estou assim, tive este ganho, né? Porque eu quero te propor ganhos, né? Que você reduza em trabalhos manuais, que você tenha, igual você falou, controle de suas metas, automatizar o máximo possível. Então, bateu uma meta, você seja avisado. Se você está com algum detrator aí, com alguma meta que está te puxando para baixo, a gente também te avisar. Algum vendedor que não está cumprindo a meta, a gente pode podemos colocar markups aí, controles, em situações que você acha que são estratégicas para o seu negócio, para estar auxiliando, te ajudando a tomar a decisão naquele momento que acontecer aquela ação, né? Que você precise de ir lá e tomar uma ação, na verdade, né? Então, ser algo bem, bem estratégico mesmo, que dê suporte para o seu negócio. Sensacional, Ana. É exatamente isso que a minha empresa precisa. Por quê? Hoje eu viajo muito e às vezes eu não consigo estar nas reuniões, eu não consigo estar ao mesmo tempo, né, visitando as redes. Então eu queria ter essas informações também no meu computador, no meu notebook. Você falou muito sobre a infraestrutura, então eu acho que hoje nós temos os nossos servidores, mas a gente não tem, sei lá, não sei o que a gente precisa para a gente automatizar o Power BI, eu não sei o que a gente precisa de se a gente pode conectar diretamente em um servidor sem ter nuvem, ou se eu preciso ter uma nuvem. Eu não sei. Eu queria saber mais sobre isso. Eu criei meu projeto. E aí eu não tenho, sei lá, uma rede na nuvem, que eu sempre escuto as pessoas falando sobre nuvem, nuvem, nuvem. E tem como eu conectar, ter uma licença, que eu acredito que tem que ter a licença Power BI, né? Mas Tem, eu é o consigo seguinte. ter uma licença e não ter uma nuvem para conectar o Power BI, as bases no Power BI? Não, aí é necessário, né, que você tem diferenciação de licenciamento. A gente tem o Power BI tem uma licença free, mas para o seu caso não é recomendável, porque a licença free ela não faz compartilhamento de informações. E aí, para o seu caso, mais eu acredito que o Pro atenda, mas dependendo do nível de que a gente avançar para dentro do projeto, do nível das coisas que você vai exigir ali, de compartilhamento, de número de atualizações, por exemplo, por dia. Por exemplo, o Pro é só até 8 vezes, né? Aí você já tem que ir para Premium, né? E aí a Premium já tem 2 tipos de licenciamento. Aí a gente tem também que ver qual é o melhor aí que cabe para o seu bolso ou para o seu Entendi, negócio, né? Então, entendi. mas o licenciamento aí a gente vai ter que estudar para também entender né, fazer esse mapeamento. Tá, aí no caso eu teria que ter uma licença para o Power BI, beleza? Sim, teria. E
Agora, depois que suponhamos que eu vou lá, fecho com você a consultoria e eu deixo para você organizar essa parte de licenciamento para a gente, porque a gente quer centralizar tudo com o consultor, mas aí eu preciso ter uma nuvem, ou eu posso conectar esse Power BI que já tem licenciamento em um local que não seja uma nuvem. Não, funciona. Mas a questão toda é se você quiser ter algo mais robusto para compartilhar e também até mesmo a questão de segurança, né? Uma redundância disso, a nuvem te dá ela te permite, né? Ter esses diferenciais, né? Mas se você quiser ter tudo dentro de casa, não tem problema. Aí a gente vai ter que configurar todo o seu servidor com as licenças pertinentes para o projeto dentro da empresa. Entendi. E aí, por exemplo, se as minhas bases, suponhamos que eu esteja trabalhando com Excel, se as minhas bases estão dentro do servidor, tem alguma coisa que conecta o meu servidor com o Power BI? Tem, que chama-se Power Service, é o serviço do Power BI. Então, por exemplo, quando você faz um BI, aí para você compartilhar esse BI, você tem que subir esse BI para um painel, tipo como se fosse um painel do próprio Power BI. Ali que você controla, faz inclusive a parte de permissionamento, a parte de horários, né, que você vai querer atualizar. Então, tem uma série de configurações que que eu faço nesse painel, né, nesse controle do Power BI, para que a gente deixe isso disponível para todos que vão utilizar. Não, ok. Ana, sendo bem sincero, eu gostei bastante do nosso bate-papo aqui. E aí, só mais uma dúvida que eu tenho. Hoje você só desenvolve sistema ou você também consegue nos acompanhar dando manutenção? Existe um plano ou esse valor de manutenção é incluso dentro do próprio projeto, do valor que foi orçado para a criação de cada projeto? Na verdade, quando você contrata um projeto, a gente ele vai ter assim que fizer o Go Live, eu te acompanho por um mês, né? Que é uma operação assistida. Depois desse um mês, aí nós vamos fazer toda a parte de documentação, te entregar tudo que foi feito, faço ali um termo de entrega. A partir do momento que a gente assina o termo de entrega, então eu estou entregando aquele projeto ali para você, mas não significa que ele não possa sofrer melhorias, ele possa passar por uma segunda etapa, mas isso a gente vai ter que podemos negociar uma hora, né, de manutenção, e aí isso passa a ser manutenção. Ah, ótimo. Bom, eu gostei pra caramba, Ana, do nosso bate-papo, da nossa reunião. Você tem algum projeto que você possa me apresentar ou um portfólio para você encaminhar depois, da forma que Eu você achar melhor? tenho, eu tenho sim, só que como eu estou agora pelo celular, eu não consigo te enviar neste momento, mas amanhã cedo, no primeiro horário, eu consigo já te enviar todo o meu portfólio, e já passar, inclusive, até uma menção de valor, né? Eu preciso saber o tempo, né, com quanto tempo que você quer que te entrega isso, para mim poder mensurar a minha equipe, né, e saber se eu vou ter que paralelizar essa equipe, né, puxar mais pessoas, para que eu possa te entregar dentro do prazo que você precisa. Perfeito, bom demais. Ana, agradeço muito, tá? Pela nossa reunião. E vamos nos falando. Na próxima semana eu coloco você em contato com um dos nossos funcionários. Seriam as pessoas que vão te passar todas as informações. E aí você já pode. A gente pode marcar uma próxima reunião para você já começar a definir o que você vai precisar. E aí eu deixo as pessoas disponíveis para poder te atender na construção de todos os nossos projetos, ok? Perfeito. Tenho certeza que você vai ficar bem servido e que esse projeto vai ser um sucesso. Perfeito. Ano, muito obrigado, tá?
De Nos, nada. nos falamos em breve. Ok, um abraço, obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau. E assim foi o nosso jogo virou, ué. Podem abrir a câmera, pode ficar à vontade agora. Eu vou fazer algumas considerações, tá? Primeiramente, eu gostei demais da apresentação de todos vocês, né? E assim, a gente acha que a gente não dá conta, a gente dá, né? O ser humano tem aquela coisa, cara, que medo, cara, de fazer isso. Será que eu vou. Cara, mas todos nós não nos conta. Olha só, vocês trouxeram soluções, escutaram, né? Escutaram. Claro que faltou algumas coisinhas que tem que ser ajustada, mas aí nós vamos ter mais encontros, né? Para outros participantes também ter essa chance, né? De se posicionar diante de um cliente. Então, assim, para os 4 que participaram, já vou lançar assim que terminar a aula os 1.000 pontos lá dentro da gamificação, tá bom? Mas vamos lá pelo o Anderson. Anderson, me conta como que você sentiu nesse bate-papo. O Anderson aí? Tô aqui. Tá me Tá? ouvindo? Tá, agora sim. O que você Fechou. achou? Que gostou? Sentiu pressão? Como que foi? Me conte. Conte pra gente. Olha, foi bacana. Eu já até tô me fazendo uma alta crítica aqui no que eu poderia ter melhorado, poderia ter feito a apresentação, mas meu BI travou na hora, eu não estava com o link publicado ainda. Mas foi bacana, uma experiência diferente, né? Espero que possa ajudar todos que estão aí presentes, né? Que estão aí em busca de conhecimento e aprimoração referente à área de análise de dados. Eu acho que vai contribuir no contexto geral aqui para todos. Exatamente. Bom, você foi excelente, tá? Pode ficar tranquilo que eu vi até, na hora que eu tava conversando com a Ana, eu vi sua mensagem aqui que é difícil competir com essa galera. Foi você que escreveu, não foi? Foi eu. Mas não, pelo contrário, vocês todos tiveram bons resultados aqui. Eu fui fazendo, à medida que vocês estavam falando, eu fui anotando aqui algumas informações de vocês. Bom, o que você disse que talvez poderia comprometer a sua consultoria? Você disse que com o Power BI Free ele é possível atualizar e o cliente não precisa ter, né, digamos, a licença para poder trabalhar. Nesse ponto, o cliente precisa ter a licença para poder trabalhar, porque o Power BI Free, qualquer pessoa com link consegue acessar os dados da empresa. Na conta Pro Exatamente. e Premium, não, somente se eu dar permissão para a pessoa acessar. Para mim, foi o único ponto que você tem que ajustar ao longo das suas consultorias, tá? Focar nessa parte de conta Pro e Premium, tá? A Free é só para a gente testar alguma coisa, mas testar alguma coisa, mas para dentro da organização e mais segurança é Pro ou Premium, por aí vai, tá? Mas tá de parabéns, adorei sua apresentação. Nós todos aqui, nós aprendemos com você aqui o seu posicionamento. Coloca um joinha para ele aí, gente, no chat. Coloca um joinha para ele aí. Então, assim, Ma- foi sensacional, cara. E um outro ponto que eu acho interessante Foi mesmo, você. eu achei ele muito firme, assim, ele Muito! não, não pestanejou, foi muito bacana. Ele foi muito firme, ele soube colocar as palavras certas, mas acredito que como ele começou, tem o quê? 2 semanas, Anderson? Tem isso não, tem uns 4, 5 dias mais ou menos. 4, 5 dias. Então não deu tempo dele pegar sobre as contas Premium e Pro lá, tá? Você vai chegar nessa fase lá no curso, tá bom? Outra coisa, sempre leva para suas reuniões um pré-projeto, ok? E apresenta alguma coisa para o seu cliente. Faça o seu cliente ficar atraído pelo seu serviço, ok? Então, sempre que for apresentar, leve. Por isso que nós estamos dentro do curso criando vários projetos, né? Como você entrou recentemente, então você não tem. Mas leve sempre uma ferramenta, um projeto para você mostrar para o cliente, seja front-end ou back-end e por aí vai, tá bom? Na verdade eu até tenho, é porque travou aqui na hora. Travou, né? Não, acontece. Quando travar, você pode falar com o cliente.
Você pode esperar um pouquinho que meu computador travou aqui. Não tem problema. Tá bom? Perfeito. Mas foi sensacional, tá? Parabéns. Ganhou seus Obrigado. 1000 pontos lá na gamificação. Vamos então com o Gabriel. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está aqui. E eu gostaria de falar assim que foi uma experiência assim fantástica, sabe? Foi diferente do que eu esperava, porque você conectar, você está conversando com um cliente assim para desenvolver um projeto é totalmente diferente. Tem a questão assim, a pressão é maior, o cliente vai te cobrar prazo, vai querer assim te cobrar assim, dependendo mil coisas. E para mim foi uma experiência fantástica. Eu aprendi muito, tanto é que depois que eu terminei a minha apresentação, eu vi a da Ana, o do Felipe, até mesmo do Anderson, eu fiquei assim, me autocriticando, nossa, eu falei isso, não devia ter falado isso, devia ter mudado o tom. Mas assim, foi bem bacana, aprendi bastante, demais mesmo, e vou utilizar os meus erros para poder acertar nas próximas vezes. E quero até te agradecer, Alex, por essa oportunidade que o senhor está dando para a gente aqui. Realmente foi muito bacana, experiência incrível. Que isso, não preciso agradecer não. Mas vamos lá. Foi incrível a sua apresentação, tá? Você se posicionou bem, mostrou um projeto, foi legal o seu projeto. É, a sua apresentação também foi excelente, tanto quanto a do Anderson, tá? Só tem um pequeno problema. Você disse que enviaria no e-mail as informações sobre o orçamento. Você não pode definir orçamento sem conhecer a estrutura e a base do cliente, tá bom? Uhum. Tá, Beleza? tranquilo. Então, assim, antes de enviar orçamento, marca a próxima reunião, entenda, conheça as bases, se Uhum. vai trabalhar com Excel ou se vai ter que fazer conexões com banco de dados, porque a partir daí você vai começar a calcular o tempo que você vai gastar para executar determinada ação com base na sua expertise. Então, se Uhum. você dá já amanhã manda um preço no meu e-mail, e aí, para você depois renegociar esse valor, caso o cara, não quero conectar no Excel, eu quero conectar no Power BI, só que vai ter um trabalho a mais. Aí você não vai conseguir mudar mais o preço, tá bom? Uhum. Combinado então. Combinado. Tirando isso, foi excelente a sua apresentação, falou super bem. Gabriel tem o quê? 22 anos? 22 anos? 23. 23 anos. Já está aí há uns 2 anos comigo no curso? Eu entrei em 2023. 2023, né? Isso. Então, Gabriel tá aí, já está fazendo grandes projetos, já publicou já diversos projetos. Então, parabéns. É isso aí. E conte Ô, comigo Alex, sempre. inclusive, eu cresci o olho no projeto dele, aquele negócio do chip lá de farol lá, Semáforo. ficou sensacional. E se ele puder compartilhar como é que ele fez, Compartilho. ou passar o Compartilho. Pix para a gente olhar, eu já quero até para amanhã eu colocar ela na empresa. Ficou Vamos sensacional. fazer o seguinte, Gabriel. O que que ele Grava uma ensina a aula, gente a fazer? Ô, uma gente, aula. nossa, dá até uma emoção aqui, de verdade mesmo. Não, eu até peço desculpa aí, gente, mas dá até uma emoção aqui, de verdade. Eu não esperava Ah, isso que aí, isso. não. Sensacional. E aquele que ficou, o que Mas ficou ficou muito bonito, piscando assim. ali, que Não só isso. está em negativo, né? Que caiu a meta, Aham, sensacional sim. aquilo ali. Se você puder compartilhar, eu vou ficar rindo à toa. Faz o seguinte, Gabriel. Eu acho que não foi só a Ana que ficou impressionada com isso, com o painel dele, não, viu? Muito, Não, muito bonito. muito massa mesmo. Vamos combinar o seguinte, Gabriel. Grava uma aula, grava uma aula, gera essa aula, manda essa aula para mim, aí eu vou subir ela no portal, assim todos os alunos conseguem assistir o que você fez no seu projeto, Sério? Não, bacana. Aê! Eu faço sim. Faço tá? sim, com o Então, Parabéns, maior Gabriel. prazer. E Merecido. depois que eu terminar aqui também, com a autorização da Alex, é claro, eu vou gerar então um arquivo PBX do projeto e vou encaminhar lá no grupo. Então aí todo mundo pode ter acesso ao projeto. manda o projeto no grupo, e aí, como agora você atiçou a galera, então aí, né, pessoal, dá um prazo para ele poder entregar isso, né?
E Eu quero, assim, eu quero. assim, vocês agradecem assim, e assim, agradecer ao Alex porque eu não ia, de verdade, eu não ia assim mostrar, né? Porque assim, na minha opinião, assim, tô fazendo reunião com o cliente, eu não tenho o projeto aberto, pô, vai demorar até eu abrir o projeto. Aí como o Alex falou, não, eu espero aqui, pode abrir com calma, tranquilo, eu falei, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou abrir o projeto aqui então. Exatamente. Então faz o seguinte, grava a aula, manda a aula para mim, no caso, sobe ela aí no Google Drive, que aí manda o link para mim, eu vou baixar ela, vou subir ela no portal e informo a turma, olha, a aula do Gabriel tá na aula tá a aula tal, ok? Combinado? E Combinado. assim, os que estão aqui na sala, os que não estão na sala também têm acesso às informações, né? É legal criar esse tooltip dinâmico aí, né? Então eu tenho certeza que a Ana já vai aplicar lá nos projetos que ela já comentou comigo. Vou mesmo. Assim, e na hora que ele estava apresentando, eu falei assim, cara, esse cara já é profissional, como assim? Que painel é esse? O Gabriel já está uns 2 anos comigo já, né, Gabriel? Uns É, dois uns anos. 2 anos, e assim, eu ainda, como eu posso dizer, eu aprendo, eu sou novo, né? Se for para comparar assim com todo mundo assim, todo mundo tá aqui, eu ainda tenho uma longa caminhada para percorrer ainda, de verdade, uma longa É isso caminhada aí. ainda. Gabriel, se não me falha a memória, você também constrói os painéis no Excel também, não é isso? Aham, sim, Excel também. Pois Um é. adendo aqui, quem quiser construir um dashboard de Excel, eu construo, ó, na Alex lá de School também tem curso de Excel, viu, gente? Ele estuda com outro professor aqui da escola. Mas é Ele da faz escola, tá? Vou Excel. deixar bem claro, é da escola. Fernando é um excelente professor também, né? Nu, demais da conta, É. demais. Mas é isso aí, pessoal. Inclusive, é só um adendo, quando eu fiz meu primeiro projeto assim, de Excel na Leagel, nossa, minha gestora, como pode dizer, ela pirou e falou: não, você tem que fazer aí um indicador todo mês de ocorrência. Nós vamos apresentar também para o diretor comercial lá de São Paulo, e assim tá indo. Tanto é que eu Olha até pra você postei no ver. LinkedIn minha primeira apresentação. E o Gabriel é interessante porque um certo dia eu já tinha falado sobre o curso de Power BI há uns 2 anos atrás. E ele meio que não comprou o curso. E aí, um certo dia, eu peguei o telefone para ele, peguei o telefone e liguei para ele. Falei, Gabriel, eu tô te ligando por causa do curso, assim, assim, assim. E aí, ele foi no exato momento, ele fechou. Eu lembro que ele estava na linha de produção, trabalhando na Iveco. E aí, ele comprou o curso, ele estava de férias, eu acho, e começou a estudar. O Gabriel é um aluno muito dedicado, sempre esteve presente em todas as aulas lá no início, né? Então, assim, já está desenvolvendo grandes projetos. Então, assim, ele está no grupo, ele está no grupo. Então, assim, qualquer dúvida, vai compartilhando com o Gabriel também, que ele vai com base na experiência que ele já está tendo no mercado, ele consegue ajudar vocês aí nos projetos, tá bom? Então, vamos combinar o seguinte, Gabriel, grava essa aula. Até quando, mais ou menos, porque agora o povo está querendo ver, entendeu? Os alunos, os colegas. Mas pra você ver, pra você Então, ver, né? assim, você acha que até sexta você consegue gravar? Até sexta agora? Ou É, semana que vem? essa sexta. Eu vou tentar gravar ela até essa sexta, senão eu vou te dar um tempo no final de semana para poder gravar ela e já encaminhar no grupo, tá ok? Então, não, tá bom. Aí você manda para mim, eu vou subir no portal e aí eu aviso a todo mundo para assistir essa configuração que você fez. Não, Tá bom? combinado então, combinado. Eu vou dando detalhe tudo para Alex, pessoal, e à medida que eu for gravando, ou se dá algum probleminha, eu já vou e comunico com o Alex, tá bom? Mas se preocupa não que eu vou gravar essa aula então o mais rápido possível, já que todo mundo gostou. É isso aí, pessoal. Vamos colocar um joinha para ele aí também, velho. Mais uma Ai, vez, parabéns. Oh, é isso obrigado, aí. gente, de verdade mesmo. Fico muito feliz com o feedback de todo mundo aqui. Exatamente. Parabéns, tá? Obrigado. Vamos agora falar com o Felipe. O que que o Felipe achou? O Felipe estava nervoso, ansioso. Conte pra gente aí, Felipe. Professor, eu tô colado na cadeira aqui. Tá tudo suado minhas costas. Já molhou a cadeira toda. Já tá complicada a situação. Mas e aí, como que foi a sua experiência? Olha, eu acho que ela foi boa. Apesar de eu ter gaguejado, às vezes eu acabo sendo prolixo, perco um pouco o contexto do que eu estava falando, mas foi bom. Eu acho que eu consegui pelo menos passar alguma coisa Passou. e pelo menos quebrou aquele gelo inicial. Eu acredito que na próxima eu vou soar uns 80% só. Já não vou soar tanto. Mas
é bacana, porque deu para ver os outros antes, o que me deu uma acalmada, mas ao mesmo tempo também me deixou nervoso, porque querendo ou não, tipo, você tem lá, você tem o Anderson falando bem, aí você vem o Gabriel coloca a barra lá em cima, aí vem eu assim, E o Anderson ele foi bem seguro, né? Ele foi exato, posicionando e eu perguntando, ele devolvendo as respostas. Então ele foi bem seguro ali na primeira etapa dele. Então foi muito bom mesmo. exato, você teve a segurança do Anderson e teve o projeto do Gabriel, tipo, eu tenho 1,83, mas mesmo se eu pulasse e fizesse assim, eu não pegava a barra, tava muito alta, aí, E o bom então, do Anderson é que ele não travou um momento, ele não gaguejou um momento sequer. nada, ele não tem nem vergonha. Eu acho que o cara que faz isso tinha que ter vergonha. Tipo, o cara tem que fingir pelo menos um pouco de nervosismo, né? Vem aqui não tem nada? Como assim? Mas, Mas- Felipe, foi bem legal a sua apresentação, tão quanto a do Gabriel, né? Quanto do Anderson, tá? Então tá de parabéns também. Eu coloquei você no terceiro, por quê? Porque a gente tinha conversado hoje durante o dia, você me falou sobre, né, sua ansiedade. Afinal, foi o seguinte, eu vou colocar ele no terceiro, porque ele vai assistindo o que os demais colegas vão falando, e ele vai ganhando experiência ao longo do bate-papo. Foi por isso que eu coloquei você Não, na terceira ajudou. posição, para você entender um pouquinho. Mas foi excelente. Agora, fiz duas anotações sua. Manda bala. Você foi excelente, tá? Por mais que você ficou ansioso e nervoso, mas foi bom. Primeiro, você informou para a pessoa que você está recentemente na área de dados. A gente não fala. Independente se você Tá. começou hoje, tá? Porque se você fala que, eu tô recentemente começando agora na área, aí o cara fala assim, cara, esse cara não vai dar conta de fazer meu projeto. Ele tá começando agora, beleza? Um outro ponto é que eu perguntei sobre a licença de Power BI, qual que seria? Aí você, tudo bem, porque você não, o Felipe também é novo na sala, tá? Acho que tem 2 semanas, Felipe, ou uma, né? Não, tô na segunda semana agora. Entrou na segunda semana. Então, provavelmente você não chegou no módulo lá das licenças. E aí Não. quando eu perguntei sobre a licença, você falou, olha, eu vou ter que verificar isso para depois te passar a informação. Quando você entrar para a reunião, você já tem que ter informação, Tá. tá bom? Eu sei porque você não chegou. Eu consigo ver no portal, eu vejo que você não chegou lá na aula ainda. Então, por isso que você não informou. Mas foi bom isso acontecer, porque a gente sabe o que a gente não pode. Igual, lembra da história minha lá no GE Power? Eu me candidatei a uma vaga para sênior, sendo assistente em outras empresas. Mas eu cheguei a um nível sênior assim, ó, rapidinho. Porque eu nunca falei para ninguém que eu não dominava. Eu sempre falava que eu dominava. E aí, o que que me fez me tornar um especialista? Foi o curso que eu fiz? Não. Foi a prática A na vida vivência. real. Ok? Porque aí eu fui Perfeito. pegando as bases, pegando as informações e fui trabalhando, estudando no Microsoft, pegando as informações da Microsoft e estudando. Tirando isso, você foi assim, cara, sensacional. Tá bom. Tá bom? Vamos colocar um joinha para ele, pessoal, também, ó. Quer falar mais Obrigado. alguma coisa? Vou ter que tomar um banho depois. Vai tomar- Então tá bom. Bom, por último, vamos saber a opinião da Ana. Ana, conta pra gente o que você achou. Uai, Alex, eu Por te último confesso e menos e não que não seja menos importante, tá? Mas vamos saber eu a sei, opinião da não, eu Ana. sei disso, mas me deu um frio na barriga na hora que eu vi meu nome aqui. Eu falei, Jesus do céu, o que está acontecendo? Porque você não tinha me avisado de nada, né? E aí eu fiquei meio apreensiva no início, sem entender. Falei, gente, mas aí depois eu fui entendendo o que era a dinâmica. E aí eu falei, bora lá, deixa eu ver o que ele vai perguntar e a gente vai respondendo dentro do contexto, né? Não, vocês viram que Espero ainda que eu eu tenha trouxe atendido. e ainda apresentei ainda para cada uma empresa diferente, né? Um segmento diferente. Então, Sim, acabou que sim. todo mundo começou a ter uma visão tipo, cara, olha, na linha de produção dá pra fazer isso, olha, no varejo dá pra fazer isso. Então, mais ou menos para poder abrir mais um pouco a cabeça, né? Sim, sim, exatamente. Então, assim, eu vi que você colocou um nível de complexidade, porque eram 12 e tal, então, mas eu espero que eu tenha atendido, né? Assim, pelo menos um básico aí para realmente ofertar um bom projeto, né? Ana, o seu posicionamento foi sensacional também, tá?
Então, pode ficar Que tranquilo que bom. você saiu muito bem, assim como o Anderson, o Felipe e o Gabriel. Só tem uma anotação que eu fiz em relação à sua apresentação. Manda ver. Quando eu perguntei, beleza, eu tenho a minha licença no Power BI e quando eu tenho que conectar, eu não tenho a minha nuvem, mas eu quero conectar ele no meu servidor. Como que eu faço para poder conectar o meu servidor no Power BI online? Aí você falou sobre o Power BI Service, então que o Power BI Service é a mesma coisa do Power BI Online. Só que se eu não tenho nuvem, eu tenho que conectar o meu servidor no Power BI com um gateway de dados. Ah, tá. Entendi. E você Entendi. já fez essa aplicação, lembra? Lembro, sim, sim. Então, Na assim, hora me quando. deu dúvida, assim, a gente tenta, né, responder, mas entendi. Ok. Bem, bem, A gente bem, precisa, bem. inclusive nas próximas aulas, eu vou até falar sobre gateway de dados também, que é quando o cliente não quer comprar uma licença Microsoft para ter uma nuvem, né, para poder armazenar os arquivos, a gente consegue armazenar as informações num servidor, colocar um gateway de dados para rodar, deixar essa máquina ligada para que o gateway pegue a informação da máquina e leve para o Power BI Online, ok? Então, quando não Verdade. tem essa licença da Microsoft, né, não do Power BI, que são licenças diferentes. Microsoft Office é uma licença, Power BI é outra licença. Então, às vezes a pessoa quer pagar a licença do Power BI, mas não quer pagar a licença do SharePoint, que é do Office, né, da Microsoft. Então, a gente consegue utilizar um gateway de dados que é gratuito, conecta o servidor com o online, ok? Uhum. Ok. Mas diante disso, Ana, foi sensacional também. Parabéns, tá? Você tem um bom posicionamento. Todos vocês, Felipe, Gabriel, Anderson e Ana, tiveram um posicionamento firme, tá? Por mais que dá um pouquinho de medo, foram com medo mesmo, né? Tô com medo, vai com medo mesmo. Mas, mas vocês se sentiram seguros e vocês falaram com propriedade dentro daquilo que vocês sabem. Então, parabéns. Eu adorei essa aula de hoje, essa troca de experiência, né? Porque o jogo virou. Então, agora o professor sai de cenário, vira um cliente para saber o que o aluno, para ver se o aluno está aprendendo. E pelo que eu estou vendo, vocês estão aprendendo direitinho. Mas é isso aí, tá? O Anderson levantou a mão. Ô, Alex, eu não fui privilegiado aí, porque eu fui o primeiro a apresentar. Acho que você deveria ter colocado o Flávio, a Ana e deixado eu e o Felipe aí por último. Pois é, né? Só que aí, às vezes, o professor, como diz o. Hoje eu estava conversando, eu sempre converso com um aluno que chama Luísio, e aí eu falo com ele, cara, ele fala, professor, eu quero fazer isso e isso. Eu falei assim, cara, pra que você vai fazer isso? Aí depois ele retorna para mim e fala, ah, você tá me testando, né? E tipo assim, eu quero saber até onde a pessoa vai. E aí eu deixo a pessoa caminhando. Então, e aí o que acontece? A gente começa a conversar com cada aluno. A gente sabe que ele vai, que ele consegue. Por isso que eu desafiei todos vocês. Na verdade, não tem como colocar todo mundo em uma aula, porque é muito pouco tempo, mas eu sabia que os 4 que posicionaram, cara, eles iriam dar um show aqui, por mais que estivesse começando recentemente, né? Que começou recentemente. Mas foi sensacional. E é bom, Anderson, por mais que você foi o primeiro e você talvez ficou com um certo medo, mas você se posicionou muito bem. Você foi muito seguro no que você falou, por mais que é, você, é, por mais que você, dentro do que você sabe, você se posicionou com segurança, você se posicionou firme, você não deixou portas para que o cliente. Eu não fugiria do seu projeto, eu te contrataria você, contrataria a Ana, contrataria o Felipe e contrataria também o Gabriel, tá? Por causa que foi uma boa apresentação e um bom bate-papo, tá bom? Vamos fazer o seguinte, né? Nós temos alunos aqui que já está sendo chamado por recrutadores no LinkedIn porque está movimentando o perfil no LinkedIn. Vamos printar essa tela, vamos postar lá no LinkedIn. Por favor, pessoal. Eu estou analisando todos os perfis de LinkedIn das pessoas que estão me chamando. Alex, analise meu perfil. Eu pego, aí eu começo, altera a foto, faz isso, coloca aquilo. Então eu começo a mandar as atualizações para a pessoa fazer. As pessoas que fizeram as atualizações, a Luísio mesmo está aqui, o SSI já subiu, né, Luísio? Subiu sim.
o SSG subiu. Por quê? Por causa das modificações que ele fez. Então, eu quero que vocês trabalhem junto comigo a atualização do perfil, porque nós vamos trabalhar cálculos, nós vamos trabalhar banco de dados, nós vamos trabalhar mentoria de carreira, nós vamos trabalhar, né, posicionamento, tá? Todas as quinta-feiras, posicionamento, e aí, por aí nós vamos caminhar. Mas eu preciso que vocês estejam alinhados junto comigo nessas configurações todas para a gente avançar junto, tá bom? Então, quem ainda não teve as minhas considerações no perfil do LinkedIn, me chama lá no LinkedIn, porque aí quando a gente bate papo ali no direct, né, a gente faz com que o LinkedIn entenda que há um relacionamento entre as conexões, e aí ele vai lá, sobe o SSI também quando você mantém conversas ali no chat, tá? Ele sobe também. Então, é isso. Vamos printar essa tela aqui, vamos compartilhar, marcar o professor, marcar esses 4 analistas que estão aqui, sabe por quê? Porque vai ser uma forma da gente impulsionar a carreira deles. Se eu marcar os 4 aqui, você pode ter certeza que os recrutadores amanhã ou os prestadores de serviço vão começar a acessar o perfil dos 4, ok? Então, vamos ajudar os 4 a se posicionar no LinkedIn para que eles alcancem o objetivo deles dentro da carreira de análise de dados. Na próxima semana, eu vou pensar o que vai ser na nossa próxima semana. Cada semana está sendo algo diferente, né? E até o momento nós focamos mais para quem quer ir para PJ, mas eu vou definir qual vai ser o próximo, nosso próximo encontro, o que a gente, talvez a gente pode falar de negociação de valores, né? Como que a gente vai negociar um valor com o cliente na próxima quinta-feira? Talvez seria interessante, né? Tá? Então, printa a tela, compartilha o LinkedIn, marca os 4. Se não estiver seguindo os 4, passa a seguir os 4 e marca os 4 para a gente ajudar eles para fazer com que, né, as empresas e recrutadores, headhunters, visualizem o perfil dos analistas que viraram o jogo nessa noite. Professor, eu vou falar. O meu perfil que é bem bagunçado, tá? Depois que começou isso aqui, já começaram a aparecer empresas. Não me entraram em contato, mas aparece que tem empresa visualizando, sabe? Assim, eu não sei se os caras vão me contratar por causa do meu perfil mesmo. O cara que entrar no meu perfil e ver minhas postagens, provavelmente vai falar assim, pô, eu não quero contratar esse cara. Mas funciona. E olha que meu perfil é bagunçado pra caramba. Então, Então você vai fazer o seguinte, porque o seu objetivo é entrar na área de dados, não é isso? sim. Então você vai começar a se posicionar postando, fazendo postagem na área de dados, ok? Para que as pessoas entrem e vejam o que você está publicando. Gente, outro detalhe: entrar nos perfis e deixar recomendações. Nossos perfis têm que ter recomendações. Entre lá nos perfis, ó. Eu vou mandar a lista. Ó, coloquem. Não sei, vou criar um formulário que aí todo mundo coloca o link nesse formulário, que aí todos vão entrando nesse link e vai adicionando todos os colegas. E aí entra no perfil desse colega e deixa uma recomendação para ele. Se alguém deixar uma recomendação para vocês, vai lá no perfil do cara, deixa uma recomendação para ele também, porque isso, quando o recrutador ou a empresa entra no perfil para poder visualizar as recomendações, cara, vou contar esse cara que é bom, tá todo mundo recomendando ele. É o que acontece comigo. Então as pessoas elas entram lá, um aluno ele entra lá, vê o depoimento de vocês, um futuro aluno, né? Vê o depoimento de vocês ali no meu perfil, o cara vem e se inscreve comigo. É por causa do posicionamento. Então, Felipe, começa a posicionar na área de análise de dados, para que, já que as empresas começaram a te visitar, então a partir de agora vai começar a visitar mais ainda. Então, o seu perfil tem que estar preparado para poder receber essas visitas, tá ok? Tá bom? Beleza. Então tá. Pessoal, tudo certo por aqui? Tudo certo. Beleza? Meu Tudo áudio tá certo, saindo, certo. pessoal? Oi? Tá funcionando sim, seu áudio. Tá? Porque eu não tô vendo o retorno dele aqui. E eu acho que meu fone parou. Não, mas tá saindo Tá seu áudio aqui. normal. Então, beleza, então. Tá Obrigado. bom? Tá. Então é isso, pessoal. Nossa aula termina aqui. Vou publicar essa aula depois no portal, tá? Que aí é bom que quem não esteve presente pode assistir, né? E até o nosso próximo encontro na mentoria de E carreira a na gente próxima pode quinta-feira. assistir também, né? Oi? A gente pode também se ver e fazer também uma outra releitura, né? Isso, é uma boa, tá? Você assistiu você falando, porque às vezes quando a gente assiste a gente é, poxa, que estranho, né? Mas
A nota que eu dou para vocês que hoje vocês foram sensacional e os 4 ganharam 1000 pontos lá na gamificação, tá bom? Show. Já vou lançar hoje. E quem está presente joia. nessa aula ganhou 200 pontos na gamificação. Então, os 4 ganharam 1.200 e os demais ganharam 200 pontos. Tá bom? Tá Vou lançar joia. hoje. Até mais, pessoal. Até a próxima Boa noite, quinta-feira. Até pessoal. mais. Até mais. Tchau, pessoal. Até tchau. a próxima Tchau, aula. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Hum.